Eu sou o Leon Cleveland. Estou aqui para lhe fazer uma pergunta. Não poderia o jogador receber um jogo completo e bem feito? Não, diz o designer. Precisamos de mais tempo para arrumar os bugs. Não, diz a publisher, entupindo o jogo de loot boxes e microtransações. Não, diz o acionista. Quem sabe no próximo jogo? Eu rejeitei estes conceitos. Escolhi jogar algo diferente. Eu joguei o impossível. Eu joguei BioShock. Um jogo no qual o jogador não é limitado por caminhos lineares e sem criatividade. No qual o jogador não está restrito aos clichês presentes em todos os outros FPS. E nem preso a uma narrativa chata e previsível. E com o suor do seu controle, BioShock pode ser o seu jogo também. Chiquita Baia! E você sabe o que isso quer dizer que hoje é dia de galinha viajante? Somewhere beyond the sea. Caramba, essa música hoje tá inspiradíssima. Somewhere waiting for me. Eu não sei o resto da letra. Samuca já entregou o que a gente vai falar hoje aqui. Vamos falar de BioShock, esse jogo que, com perdão do trocadilho, né? Chocou diversas pessoas em sua época. Deus. E quem tá jogando agora... Eu falei. Queria apresentar primeiro, os nossos ouvintes já conhecem que vem essa voz maravilhosa, direta de Gotham City e que nos cobra desde o dia 1 do Galinha Samuca pra falar de BioShock. Desde o dia 1 lá. Não, você tem que falar de BioShock. Pra falar de BioShock, me chama. Diretamente de Gotham City, ele... Bruce, fala, meu querido. Olá, queridos ouvintes. Estou aqui finalmente gravando sobre o BioShock, esse jogo maravilhoso que só prova que o ser humano tem que acabar mesmo, né? E também lá diretamente do Gamer como a gente e muitos outros podcasts, porque era uma pessoa requisitada. Multipodcastiana. E finalmente fazendo a participação aqui no Galinha Viajante, Dona Kate Schmidt, seja muito bem-vinda! Olá, ouvintes, muito obrigado pelo convite. Assim, eu não sou tão requisitada, sou uma pessoa cansada. mas a gente tenta, sabe? Mas eu tô muito feliz de vir aqui conversar com vocês sobre BioShock, que é um dos meus jogos favoritos. E pra conversar sobre aí os milagres que a Unreal 2 fez com esse jogo, não é verdade? É verdade, vamos falar disso tudo. Mas antes, Samuca, da gente partir para o episódio, né? Sim. Antes da gente partir para o episódio, a gente tem que fazer aquele lembrete pra você que não ainda faz parte, dá um pulinho lá em catarse.me/galinha viajante, senhor Samuquinha. Eu vou ser bem rápido hoje, ô Leon. Ô, ouvinte, por gentileza, faça favor. você não assinaria o nosso catarse.me/galinha viajante? Pô, por gentileza. Por assim, gentileza, por gentileza. Por gentileza. Sem mais... Quem pegou, pegou. Pô, sem mais delongas, vamos pra abertura direta aqui. Não tem espada pra ele colecionar, não, né? Mas tem superpoderes bonitinho. Vai daí, Tem uma Gilgamesh. furadeira gigante também. É verdade, tem uma puta Que furadeira. pariu. Vai daí, Gilgamesh! 今日のところはこれくらいにしといてやる。覚えときな、P! Começa agora mais uma aventura da Galinha Viajante. BioShock, desenvolvido pela 2K Boston, que depois virou a Irrational Games, publicado pela 2K Game, dirigido pelo senhor Ken Levine, e também foi escrito pelo próprio, feito na Unreal Engine 2, lançado ali por o Xbox em 21 de agosto de 2007. Então, na cagada, a gente quase acertou o aniversário do jogo. Olha aí.
Olha, que isso! Caralho. Não foi pensado. Quer dizer, Leon, por isso a gente tá aqui então nesse mês de agosto. Exatamente, nesse mês de agosto. Acabou de passar agora daqui a pouquinho, faz 5 dias então, esse aniversário desse jogo aí, maravilhoso. Foi tudo pensado. Planejadíssimo. Nossa, a gente não dá ponto sem nó aqui no Galinha Jamais. Não foi sem querer, né? BioShock, eu já queria abrir a nossa roda de discussão de Clube do Livro, porém com joguinhos aqui, da seguinte forma. Unreal 2.5, milagre tecnológico? Junto com a cidade de Rapture? Como assim? Cara, porque o jogo ele é absurdamente incrível pra idade dele, né? É uma parada que acho que o BioShock acerta demais e tinha que acertar, é fazer uma Rapture que a gente acredita que exista, de fato. Porque, cara, é uma ideia muito de merda fazer uma cidade fundo do mar, é uma ideia muito horrível, na prática, e o jogo precisava fazer com que a gente acreditasse que ela existe, que ela funciona, tanto que as fases do jogo são regiões da cidade que têm funções específicas naquela, enfim, sociedade ali. Então, BioShock funcionar e ficar visualmente acreditável, eu acho que é um negócio necessário. E ficou, cara. Ficou pra caramba, assim. Quando tu entra naquela introduçãozinha ali e tu passa por aquela bolota de vidro que tá voando pelo mar ali pra chegar no lugar correto ali, e tu vê as placas de neon, e tu vê os prédios, e tu vê tudo ali. Cara, eu não duvidei por um momento que pudesse existir algo assim, de repente, numa utopia bizarra, louca aí. E BioShock, pra que tu entenda o jogo e tu entenda toda a loucura da história do que tem ali dos personagens do Andy Ryan, de companhia e tal, tu precisa entender como é que foi feita a Rapture, como é que ela acendeu e como é que ela caiu depois de um tempo. Então a cidade era mega importante e que bom que deu boa, cara, que deu certo. Cara, isso é uma coisa que eu gosto quando um jogo faz e um jogo faz bem feito, é justamente quando ele pega uma estética antiga e transforma ela num punk. Por exemplo, steampunk, né? Steampunk é basicamente estética da era vitoriana, só que com tecnologia extremamente exagerada, às vezes até fantasiosa, né? E coloca ali pra fazer uma sociedade funcional. Eu não sei, parece, sei lá, distopia punk, eu não sei o que é. Mas eu lembro que a primeira vez que eu joguei o BioShock, né? Entrei na banhosfera, tô fazendo uma tradução livre aqui, tá? Parabéns. É porque Bathysphere, né? Tá correto. Eu tô fazendo a tradução livre aqui. Quando eu entrei na banhosfera ali, veio aquela... Veio a fala inicial do Andrew Ryan. E aí, o jogo te apresenta Rapture com aqueles arranha-céus, só que submergidos, cara. Eu fiquei assim, caralho, velho, que loucura é essa que eu tô vendo aqui? A gente nota o salto muito grande da geração, né? Então a gente tá vindo do PS2 ali pra entrar no 360, PS3. E eu não sei se vocês lembram do trailer do BioShock, que é o trailer em que o Big Daddy ele já tá perseguindo o cara e ele perfura o tórax dele no meio, uma perseguição assim muito frenética. E quando eu vi esse trailer eu falei, pô, será que esse gráfico é real? E aí quando eu vi o BioShock rodando a primeira vez no 360, eu fiquei abismado com o que a Unreal Engine estava fazendo naquele momento. E a minha única referência até então era o Gears of War. Eu lembro de ter visto o Gears numa locadora aqui na cidade. Eu olhei pra tela e falei, velho, isso é um jogo? E o cara da locadora falou, os caras estão jogando um jogo novo no 360. E eu não tinha visto o 360 até então. E aí pouco tempo depois eu comecei a entrar mais em contato com a geração. Eu vi o trailer do BioShock e eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? O que tá rolando nessa geração, sabe? O salto é muito brusco, é muito grande, cara. O que eu achei muito legal do BioShock, pelo menos na época, que eu lembro quando ele saiu, é essa questão da aparência dele de ser dos anos 20 e tudo mais. E quando ele mistura essa questão de uma época antiga com tecnologias que hoje a gente tem, mas elas são adaptadas para aquela época, eu acho uma perspectiva legal de você ver, não só em jogo, mas também em filme, em série, né? Uhum. Aquela coisa um pouco que beira até o fantasioso, porque você tem um pouco mais de liberdade pra fazer certas coisas no jogo, na qual o jogador ia falar assim, pô, mas isso não existia nesse tempo, isso daí, nada a ver, sabe? Então, assim, eu acho que isso dá um leque de liberdade pra galera fazer até algumas quests ou implementar certas coisas na narrativa que não destoa tanto da época em que esse jogo se passa, né? Eu sou um completo conhecer, né, do francês cadelinha, de Art Deco, vamos dizer, o estilo artístico, né, que é esse estilo anos 20, anos 30 que a gente vê com essas fontes
menos serifadas, mais fininhas e altas, a tendência pelo geometrismo nas coisas, né? Principalmente no que tange construções, são extremamente geométricos, muito simétricos também, né? É só você pegar o famoso pôster da Feira Mundial de Chicago, que é aquilo ali, você vai, putz, isso aqui é BioShock, ou vice-versa, né? Se alguém não conhece BioShock e olhar BioShock, vai falar, putz, isso aqui é Art Deco. Porque é maravilhoso quando isso acontece mesmo. Eu sou muito fã, eu falei, né? Fallout faz uma pegada disso também, né? Só que pega anos 50 e aí joga com hipertecnologia. E a gente viu isso ainda mais claro no Fallout. Qual que é aquele que a gente começa antes da bomba explodir? Que é o 4, né? É, isso aí. É o 4. É o 4. Que a gente, o 4 ele mostra pra você como é que era a tecnologia antes da merda acontecer de fato, né? Então você tem ali que era basicamente anos 50, só que com hipertecnologia, robôs e o caramba 4. E aqui não é diferente, né? Só que aqui tem um lance um pouquinho meio Ilha do Tesouro, sabe? Um lugar completamente distante da sociedade normal, aonde alguém conseguiu criar uma mega utopia, porque é isso que Rapture é. Desde a sua concepção, e até ele fala, né? O Ryan próprio fala no monólogo inicial dele, no monólogo de abertura, se a gente pudesse viver numa sociedade que não é travada por conceitos X, Y, Z, onde todo mundo tivesse liberdade de criação. Se tudo isso não acontecesse, eles criam essa utopia, que é o Art Deco. E o Art Deco, ele tem essa coisa de ser uma parada assim, nossa, é o limite da criatividade humana. Né? O artista de Art Deco, ele falava, isso daqui a gente não passa, não tem como a gente evoluir daqui. Eu não sei até que ponto que isso é verdade ou se é história que eu li na internet, mas aparentemente, quando tava no começo do design do BioShock, o Ken Levine e a esposa dele estavam, tipo, sei lá, por Nova York, lá passeando. E daí, pelo que eu li, ele tava meio que por lá em Nova York, tem lá uns prédios meio que nesse estilo. Tem. Ele olhou e falou assim, porra, por que não? Por que não? O Empire State, ele é talvez um dos maiores expoentes, né, do que é o Art Deco. Ele é um prédio do Art Deco, aquela cúpula, os últimos, sei lá, acho que são 13 andares que ele tem, que fica mais fininho do que o restante do prédio, né? Ele fica menos espesso que o restante do prédio. E quando ele vai fazendo isso, ele vai afinando até a ponta da base. Aquilo ali é Art Deco. Pra quem nunca foi em Nova York, como é o meu caso, né? Porque eu nunca fui em Nova York. Somos dois. Né? Basta você jogar ou assistir qualquer coisa de Homem-Aranha que você vai ver Art Deco. Kate ficou quieta, hein? Olha aí. Oh, é verdade, hein? Eu fui e detestei. Olha aí, foi mesmo. A gente jogou um verdão. Colhemos maduraço, moleque. Mas uma coisa que eu acho da hora do BioShock, só pra gente puxar um pouquinho também do começo do jogo, a gente já falando aí das origens do design do jogo e tal. A gente citou muito aqui o Ken Levine até agora. O Ken Levine é uma figura mega importante pro BioShock. É bom lembrar que ele fez um joguinho também anterior a esse, que é também bem importante aí, e que hoje é bem visto, que é o System Shock 2. Hoje é um clássico cult e tal. Na época não fez dinheiro nenhum, então basicamente, o que o Ken Levine pensou? Porra, quero fazer aqui um 3. Mas se eu fizer um 3, novamente não dará dinheiro. Como que eu faço para ganhar dinheiro? Troco de nome, troco de setting, e funcionou, parabéns, né? Missão cumprida. Porque BioShock é praticamente System Shock 3, sei lá, no modo de gameplay dele, modo que ele desenvolve as coisas. Mas claro, né, é um jogo tão bom que ele ultrapassou, na minha opinião, pelo menos ali, o System Shock 1 e 2. Posso trazer um parênteses aí pra você nesse aspecto? À vontade. Sou um fanzaço do System Shock, mas eu acho que na época a jogabilidade dele era bem difícil, ela era bem complexa, sabe? Ele é um cult, assim, sensacional. O BioShock é o System Shock, tanto que a abertura do System Shock 2 é ali o primeiro pavilhão de Rapture no BioShock. Mas eu acho que uma coisa que mostrou pro Ken como fazer o BioShock e para abarcar mais massas nesse FPS meio exploratório, nesse esquema de você ir descobrindo as nuances desse ambiente novo, desse ambiente todo complexo, é o Metroid Prime, cara. Quando você pega o level design do estilo do Metroid Prime e você olha para ele e você joga o BioShock, você fala, olha como as interconexões desses pavilhões funcionam tão bem agora. O Metroid Prime, ele não é um FPS, ele é muito mais um adventure que você vai explorando, você tem ali, né, o Metroidvania, você
vai e volta várias vezes pelos mesmos caminhos. É que ele fica ali naquele limiar do que o Immersive Sim é, né? O que é o Immersive Sim Isso. e o que não é o Immersive Sim. Pra você ouvinte que não fala inglês, não. Immersive Sim, eles são esses simuladores imersivos, vamos dizer assim, e são jogos estilo, deixa eu pegar aqui rapidamente, um Dishonored, que ele te dá muita coisa pra você fazer e de maneira O aberta. próprio Prey, né? O Prey é um bom exemplo disso também. Ele é um jogo em primeira pessoa, então eu acho que aumenta a carga de imersão do Immersive Sim. O Metroid também é. E aí, não é só o lance dele ser um adventure e ser um jogo de tiro. Ele tá num limiar tão indefinido ali, é onde o preto tá virando cinza e onde o branco tá virando cinza também na régua. E é por isso que o BioShock, na minha opinião, ele explodiu tanto a cabeça em termos de gameplay, explodiu a cabeça em termos de história, que o Immersive Sim dá essa abertura também pra você fazer. E é por isso que o Metroid Prime, ele teve esse choque, que foi justamente, cara, e se a gente pegasse um jogo que a premissa é explorar, achar novas ferramentas pra continuar explorando, e se a gente fizesse isso de uma maneira onde o jogador pudesse, entre aspas, escolher como ele vai fazer isso? Isso é muito mágico no BioShock. Porque, por exemplo, eu acho que a jogabilidade também do Metroid Prime, voltando pra ele, a versão original do GameCube, ela é péssima, porque naquela época a galera não sabia usar dois analógicos pra fazer a movimentação e a câmera ao mesmo tempo, em primeira pessoa. E aí quando você tem o BioShock, já ali depois de uma adaptação do Call of Duty, que tá chegando nos consoles também, e aí você começa a ver que as coisas estão funcionando muito melhores. E aí ele pega todo esse aspecto do Immersive Sim, ele te dá um setting completamente misterioso. Você chega em Rapture e você fala, que caralhos aconteceu aqui? Tava rolando Réveillon de 1959 ontem, sabe? E aí agora aqui tá tudo no zaralho. E aí ele te dá uma jogabilidade que você é aberto a passar pelos vários obstáculos do jogo, da maneira como você achar mais criativa na hora que você tem ali a ferramenta na mão. Porra, isso é sensacional demais, velho. Eu lembro que a primeira vez que eu passei pelos primeiros splicers ali e eu não me toquei que eu podia jogar o raio na água pra eletrocutá-los, eu falei, ok, acho que eu tô jogando videogame de um jeito muito antigo ainda. Eu tô jogando muito tipo, esse botão pula, esse botão bate. E aí quando eu descobri que eu podia fazer isso, quando eu descobri que eu podia colocar torreta em todos os lugares e viver aquele ambiente como os caras que estavam naquela cidade estavam vivendo e fizeram ela ir pro zaralho daquele jeito, eu falei, ok, agora eu entendi o que é o BioShock pro videogame. Inclusive, vocês falaram do System Shock e o BioShock, ele foi feito muito com o código do System Shock, né? Então eles já tinham meio que pronto ali muitos conceitos e a história do BioShock, ela não seria como é no jogo final, porque muita coisa muda, né? O jogo ficou aí 7 anos em desenvolvimento, mas a história, a princípio, era pra se passar numa estação espacial abandonada, tipo Dead Space, Então, mudou bastante coisa e que bom que mudou, né? Porque, né, a gente tá aqui discutindo um jogo que a gente gosta bastante e que a gente pode ver aí o tanto que esse jogo, pelo menos pra mim, naquela época, pela narrativa, cara, mudou muito. O único problema é que ele não tem legenda em português, né? Acho que isso é um defeito grave, né? É o testamento da época dele também, né? A gente tá na época que jogo português era uma raridade. Nossa senhora. Era muito difícil, né, Era muito difícil, a despeito da entrada oficial da Microsoft aqui no Brasil, né? O jogo faz muita coisa muito bem feita, realmente, como a gente falou aqui do visual, né? De fazer uma cidade que a gente acredita que existe e tal. O sucesso dele, eu acho que se dá por uma coisa que rola muito em videogame apenas e que não existe, sei lá, em filme, ou em seriado, ou em livro e tal, que é tu pegar a coisa mais forte que tem num game, que é a descoberta do jogador, e tu colocar isso na frente da experiência, né? Porque o BioShock, o jogo começa, tu ouve falar de uma cidade, naquele primeiro monólogo do Andy Ryan, de uma cidade que é uma utopia, que é, meu Deus, perfeita, né? Na visão dele, pelo menos. E, cara, tu abre a porta da tua banhosfera e tu já vê um negócio na merda ali, com os malucos morrendo e violência. E a tua reação, o jogo inteiro é, que porra é essa, irmão? Toda hora, é isso. Então, o modo que o jogo vai te dando a história pouco a pouco, vai te mostrando os visuais pouco a pouco, vai te colocando as coisinhas assim, aqui e ali, e tu vai descobrindo isso, como o Bruce descobriu ali que dava pra tacar o raio na água, por exemplo. Sim. Essa descoberta, que é, na minha opinião, o ponto mais forte que um jogo pode ter, o BioShock faz de um modo magistral e, pra mim, pelo menos, é isso que me dá essa alegria de jogar de novo até ele, sabe?
tu sempre acha uma coisinha nova aqui e ali, um negocinho, um detalhezinho num diálogo que tu não percebeu antes. É um jogo que tu rejogando ele pela segunda vez ali, tu nota um monte de coisa por causa do plot twist do jogo. Mas, cara, eu acho que é isso, a descoberta que tu tem no jogo inteiro de como Rapture foi feita e como que ela acabou decaindo e como que a utopia de Andrew Ryan é uma coisa maluca do caralho que não ia dar certo jamais. Isso é uma coisa muito massa de tu, com o tempo, ir assimilando. Sabe uma coisa que eu acho muito bacana? É que o jogo, quando ele começa, ele faz questão de te mostrar que você não tá na década de 30. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana, que é justamente pra te causar um choque, eu imagino. Porque a gente tá falando de algo que é uma estética de 40 anos atrás, porque na verdade o protagonista, ele sobrevive a uma queda de avião ali na década de 60. E aí você pega a banhosfera, desce pra uma parada completamente surreal, não tem outra palavra, utopia é pouco pra descrever o quão surreal a comunidade de Rapture é. E é uma parada completamente impossível você ver, e não é só impossível, é um negócio que tá ali há pelo menos, sei lá, 40, 50 anos, talvez até mais, sabe? Porque tem tecnologias antigas, ele tem a ideia antiga, mas ao mesmo tempo que ele tem essas tecnologias antigas, ele tem um quê de novidade. Eu acho isso, o que mais me chocou na época, quando eu peguei pra jogar, foi justamente esse choque visual já batendo muito forte na sua cara. Não só o choque visual, a escolha de áudio, por exemplo, como o fato dos audiologs serem gravações de rádio extremamente velhas, extremamente mal equalizadas e com qualidade meio zoada. Lógico que tu encontrar isso ali perdido e convenientemente colocado num ponto, isso aí eu acho que a suspensão de descrença dá pra passar um pano. Cara, eu discordo, cara, porque eu não lembro de cabeça aqui um por um do jogo inteiro, obviamente, mas grande maioria tá num lugar que faz sentido. Não só na questão nem de fazer sentido, mas é que a pessoa ter gravado e ter deixado a gravação ali. E assim, cara, esses audiologs, isso é, assim, das grandes vitórias do jogo, de maneira do design que ele é feito e tal. Eu acho que essa é uma das maiores que tem. É um detalhe que, se tu pensar a fundo, na real, é uma coisa bem grande, né? Porque, primeiro, é um jogo... Eu não sei o primeiro que fez isso aí ou não, mas é o primeiro que eu me lembro na época, que deixou tu ouvir os logs enquanto tu joga. Tu não precisa parar o jogo, dar uma pausa, ir num menu e escutar. Pega o item, ele dá play sozinho, tá jogando, vai ouvindo. E cara, hoje em dia isso é o normal da indústria. Se um jogo vem lançado hoje e não tem isso, a gente fica puto já. Eu fico puto, irmão. Eu não escuto o log no menu de opções, eu fico com preguiça. Só se é muito boa a história. Isso, que é muito boa história, exatamente. Mas é muito melhor que do Skyrim, que você tinha que abrir os livros e ler página por página. Nossa, 300 livros com 1.000 milhões de páginas. Ó, eu vou admitir uma coisa também aqui, ó. Eu amo esse jogo. Se um dia tiver episódio, alô, galinha. Control é foda, mas a enxurrada de documento que ele te dá logo assim de cara é muito grande. Mas no Control eles fazem sentido. Isso. Sim, não, eles fazem, eu respeito, e sem os documentos o jogo não é a mesma coisa. Só que eu me senti tão afundado nos documentos no começo que eu falei, caralho, eu tô trabalhando no Bureau, entendeu? Eu tô trabalhando nessa porra. Eu esqueci de mandar pra alguém. Tá mesmo, é isso aí. Não, caralho, nossa senhora, que saco. Tá mesmo. Saca? Mas é sensacional, é sensacional. É muito bom. E fora isso, cara, é aquele famoso conceito de show, don't tell, né? Mostra, não fica falando. Que, por exemplo, tem uma partezinha do BioShock que tem meio que um cantinho lá de um mapa que tem 2 pessoas numa cama ali, mortas, e espalhado pela cama uns comprimidos de remédio. Aí tu vê a cena e interpreta, pô, se mataram? O que será que houve? Né? Que porra é essa? E daí tu ouve o áudio que tem ali, que tem pra tu ouvir bem do ladinho da cama, tem um áudio pra tu colecionar, e o áudio é da mãe de uma criança explicando, falando pro pai da criança, que é o marido dela, que a filha deles virou uma Little Sister, basicamente, que foi lá, pega pros experimentos, maluco lá, enfim. Então, o áudio, ele não fala assim, vamos deitar aqui e tomar remédio. Não, o áudio fala o que aconteceu em relação à história geral do BioShock. Tu interpreta, tu vê o que aconteceu ali e tu entende. Então, o modo como o jogo usa os audiologs pra te mostrar coisas de modo muito bem feito e muito efetivo, sem precisar ficar explicando palavra por palavra, não ficar falando assim, olha, aqui é o quarto de uma família que aconteceu isso, isso, isso. Não, é um personagem contando uma coisa que faz sentido naquele contexto. Isso eu acho foda, sabe? O modo que eles escreveram os audiologs. E daí, óbvio, né, que eles atuaram, porque as vozes são maravilhosas.
Porra, voice acting. Muito bem cara, feito, isso, cara, muito foda. Isso deixa tudo muito vivo, né, cara? Então você chega numa cidade que tá acabada já, e aí você consegue perceber todas as vidas que estavam por ali. É muito louco essa conexão que eu faço, mas eu imaginava assim... Pensa em quão foda seria se a gente tivesse esse aparato na nossa sociedade hoje. Imagina se você pudesse resgatar lá do Titanic, saca? Audiologs das pessoas que estavam lá. A gente tem os documentos, a nossa história ela é gravada de outra maneira, né? Sim. A história escrita, ela tá aí, a história através dos objetos que a gente consegue resgatar de vários sítios arqueológicos. Mas, porra, imagina o quão foda seria você conseguir uma gravação desses caras e aí você conseguir estudar e ver que eles estavam vivendo quando do nada o negócio aconteceu, sabe? E, tipo, é muito fantástico isso, cara. Eu acho que isso deixa o BioShock muito vivo. Eu sou uma pessoa que, embora eu não seja um audiófilo, beijo Samuca, eu tenho uma certa relação de amor com sons em geral, sabe? Não à toa eu brinco, né, que o Matt Mercer, ele é o meu marido. É brincadeira? Como assim? Estou chocado. Em parte eu queria que fosse verdade. Beijo, Matt Mercer, beijo, te amo. Justamente porque a voz fala bastante comigo, né? São vozes que me acompanharam ali na época de dublagem de videogame e tal. E BioShock tem isso. É um trabalho de dublagem que vende a insanidade que é Rapture. E quando eu digo insanidade aqui, é real, né? Porque a galera tá completamente cuco das ideias lá. Todo mundo já, né? Depois, sei lá, deve ter faltado oxigênio depois de algum tempo, não sei. A galera ficou completamente cuco das ideias lá embaixo e vende muito bem, cara. O que tu quer em termos de personagens, né? A dublagem do Atlas até um determinado ponto do jogo que vai te vendendo aquela ideia de Superman, sabe? De eu sou o herói da libertação, eu sou o cara que vai fazer o negócio acontecer aqui. E aí, de repente, tem um negócio e você sente a mudança gritante na voz, e é só um trabalho onde voz consegue vender. Puta, mano, vai tomar no cu. O BioShock, ele é um jogo fenomenal nesse ponto. Fenomenal. Acho que a parte auditiva do BioShock, né, eu puxei os audiologs justamente por causa disso. Eu acho que por ele ser um simulador imersivo, eu acho que eu me imergi muito. Eu só consegui jogar porque eu tava preso auditivamente ao jogo. Então, assim, o visual é foda, mas eu acho que o trabalho de som desse jogo é maravilhoso. É quase perfeito, velho. Tu citou aí audiófilo, Leon? Acho que os caras aqui do jogo são pra caralho. Porque... São, muito. Sem dúvida. Muito. Citando aqui só uma situação de trocentos do jogo, que tem várias aqui nesse tipo, tem aquele momento daquela luta no final de Fort Frolic, que toca aquela valsa de Tchaikovsky no fundo. Sim. Que é um combate cheio de inimigo. Cara, assim, primeira coisa, eu curto muito quando acontece, tanto em filme, em coisa assim, também em videogame é bem comum isso, quando a pessoa harmoniza por contraste as coisas. Tipo, é uma cena mega violenta, mega fodida, e no fundo uma música ou alegre, sabe? Ou dançante, como aqui é o caso, que é uma valsa. Eu acho muito foda esse contraste, eu acho muito massa isso. Encaixa bem pra caralho naquela cena ali, inclusive, pelo personagem que tá ali, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas olha só como os caras são arrombados, tá? Se tu jogar essa parte aqui usando arma corpo a corpo, aquela tua... Não é a chave de fenda que ele tem na mão, como é que é? É uma chave de boca. Uma chave de boca, obrigado. Eles programaram os inimigos dessa parte aqui pra cair em cima de ti no tempo da valsa. Nem fudendo. E não é só isso, cara. O HP é mais baixo deles pra que tu mate com um hit de melee só. Então tu consegue matar um por um os inimigos no ritmo da porra da música nessa parte. Não. É muito foda isso. É muito foda isso. É muito foda. Então, o jogo tá jogando em ti os inimigos ali pra que seja um combate que é meio que uma dança, que é meio que uma valsa com os splicers. E isso aqui acontece no jogo direto, cara. O jogo consegue sincronizar muito bem as músicas com o gameplay. Então não são só músicas jogadas no fundo aqui de uma cena e foda-se. E pô, se tu for agora no Wikipedia aí e tu procurar pela trilha sonora do BioShock licenciada, que não é original, porque tem sim original composta, que também é bem foda. Mas a licenciada, irmão, tem trocentas, tem dezenas de músicas muito famosas dessa época aqui, anos 30, anos 40 ali. Muita coisa muito massa, como o tema do jogo ali, que é La Mer, que é Beyond the Sea, na versão em inglês. Que é uma música super famosa. Muita música clássica também, muito jazz, que combina demais com Rapture. Com essa cidade que é essa utopia, essa coisa que... Meu Deus, a sociedade mais inteligente do mundo vai fazer tudo o que for possível aqui
sem as amarras da ética, né? Pelo que falava ali o Andrew Ryan. Ai, hein? Então, cara, eu acho muito massa quando o jogo tem músicas que combinam com o ambiente, com a história, com o visual. E no BioShock isso aí é nota 10, irmão. Nota 10. E é difícil fazer isso aí com trilha sonora original misturada com licenciada. E aqui eles fazem isso bem pra caralho, bem pra caralho. Tiro, porrada e bomba, raio, plasmides, tecnologia, genéticas. Pronto, eu resumi o gameplay. Próximo. Abelhas, por favor. Abelhas. Eu nunca deixo de jogar sem as Bom, abelhas. resumir. Mentira, não é isso aqui não, né, gente? Porque ele te dá muita liberdade em como resolver as suas questões, né? Os seus problemas todos ali. E eu acho que isso se dá graças ao uso dos plasmids. Samuca, você pode explicar para nossa querida audiência o que são os plasmids? Basicamente, o pessoal encontrou lá uns negócios no fundo do mar que altera o DNA do ser humano e todo mundo vira X-Men. E é isso. Show. E todo mundo vira X-Men. Boa. Tome na bunda, né? Essa seringa. Ai, que delícia. E vira um X-Men. Aí todo mundo falou, show, que horas? É isso. E é isso mesmo, né? Que o negócio é vendido, né? Em máquina de... Cara, eu comprei a edição um pouquinho... Não é a fodona, mas é um pouquinho acima ali, a do BioShock Infinite. E daí veio, assim, os pôsteres de plasmids, que são muito bonitos, cara. E também aqui, tu vê nas paredes, assim, um monte de pôster gigantesco, bem nessa arte deco ali do jogo inteiro, mostrando como é legal você fazer fogo com os dedos. E você fazer raio. E um detalhe que é da hora, e que quando eu realizei, Leon, um abraço. Isso aí, eu fiquei muito chocado. Se tu reparar, cara, as propagandas dos plasmids sempre é coisa meio violenta. Uhum. O plasmid, sei lá, por exemplo, de raio, não é o cara, sei lá, ligando um motor com energia. É, ele tá transformando um inimigo ali, um oponente, num esqueletinho que tá pegando um choque. Então, olha só como a parada é louca. A cidade que era pra ser uma utopia, em poucos anos virou uma guerra civil, cara. Don't be a dolt, use Electrobolt. E olha aí, caralho. Que é a propaganda do Electrobolt mesmo no jogo, era isso, cara. Essas propagandinhas, esses videozinhos, esses cartazes dos plasmids são muito bons, cara, muito bons. Cara, o do Enrage também é muito... Cara, eu fico pensando que... eu vou fazer os poderes mutantes X-Men aqui. Por que não um de ficar completamente puto? Não é verdade? Como se a gente já não vivesse na sociedade que a gente não precisasse disso o tempo todo, mano. Caralho, que merda, porque, velho. Como diz lá um diálogozinho do Atlas, numa hora do jogo, né? O Andrew Ryan pensando numa cidade que era uma utopia e todo mundo vinha pra cá pensando, utopia, show, liberdade e tal. Mas alguém tem que limpar o banheiro. O cara que limpa o banheiro da cidade aqui deve ficar puto com a vida o tempo inteiro. Não é possível. Nossa, esse cara nasceu já com esse X-Men aí no sangue, não pode ser, cara. Nossa. O cara que limpa o banheiro de Rapture, velho. Cara, o bicho vai pra Rapture pensando. Porque, primeira coisa, pra ir pra lá, teoricamente, tem que ser, assim, já um pensador, um cientista. Você tem que ser foda no que você faz. Então, o limpador de banheiro é o maior limpador de banheiro de todos os tempos. Não, aí é que tá. Pelo contrário, o cara é muito bom em alguma coisa e chegou lá e ficou no banheiro, irmão. Pau no seu cu. O cara é PhD em astrofísica, tá ligado? Aí ele chegou lá e falaram assim, você demorou pra descer. Você só tem esse vaso sanitário aqui, entendeu? E aí, mano, o cara tem que desentupir um vaso sanitário que, nossa senhora, cara, Big Daddy cagou lá, entendeu? Nossa, que horror. Que horror. O cocô de um Big Daddy deve ser uma coisa impressionante. Não, imagina se ele sai em espiral. Puta que pariu, cara. Cocôzinho do Digimon? Foi isso que levou à queda de Rapture, né? O cocô do Big Daddy. Foi isso aí. Um Big Poop entupiu lá na privada. O Big Daddy foi ao banheiro e esqueceram de dar a descarga. Isso aí, cara. Imagina, acabou. Que horror. Entupiu o encanamento de Rapture e Rapture explodiu.
Tá explicado, com certeza. Mas é isso, cara. O que faz eu curtir jogar isso aqui são os plasmids, são os poderes. Ai, que susto. Achei que era o Cocô Big Daddy. Não, Nossa. isso também faz parte, também faz parte. Por um minuto eu falei, cara, o Samuca certeza fica acompanhando os Big Daddies, além das vents lá onde os Little Sisters aparecem. Eu vou certeza. seguindo eles assim, em stealth, pra ver se eles vão no banheiro uma hora ou outra. Não, enfim. Mas... É que é muito complicado quando você faz uma utopia com todo mundo sendo especial, né? Essa pessoa muito especial, esse cientista, que é muito bom. Então você faz uma sociedade de pessoas especiais, não existe mais pessoas especiais, né? Então elas começam a segregar entre elas pra criar classes em que um vai ser mais especial que o outro. Então, tipo, você tem lá um cientista fodão ali das indústrias e, eu me sinto muito mais especial. Então eu não vou limpar nada. Quem tem que limpar é aquele ali, ó. Aquele ali do canto que só faz a programação do Big Daddy e nada mais que isso. É ele que faz o trabalho braçal ali de programar o Big Daddy, por exemplo. A sociedade, ela começa a, querendo ou não, né, a se dividir em classes sociais, sim, mesmo que você tenha essa utopia do objetivismo, né, do individualismo em si. Mas elas vão começar a se separar mesmo, porque é essa a questão, ninguém quer limpar o cocô do Big Daddy, né? É isso aí. Eu vou citar aqui o maior ensinamento dos filmes da história da humanidade, tá? Como dizia Guri Incrível. Nossa. Se todo mundo for especial, ninguém vai ser. Grande Guri Incrível. Ninguém mais vai ser grande Guri Incrível. Exatamente. Mas enfim, cara, o FPS pra mim é um jogo que eu não curto jogar, mas aqui com os Plasmids, poderzinho de X-Men, irmão, é legal demais de usar, cara. Nenhum jogo na história da humanidade, vou falar aqui, tá? Vai ser chato se tiver telecinese. É verdade, hein? É Aí verdade, acabou, é verdade, acabou. é verdade, é verdade. O jogo tá ruim. Cara, telecinese. Ficou bom o jogo, parabéns. Olha aí, o Control Então é uma prova disso, tem que ir pesado em Pera, gente. então você quer dizer que o primeiro Lords of the Fallen, se ele tivesse telecinese, ele ia ser um jogo bom? Mas com certeza, irmão. Com certeza. Okay. Não, era só pra garantir. Querido, ele tem espadas gigantescas, correto? Uhum. Atacar é chato com ela. O que tu faz? Telecinese arremessa no inimigo. Ok. Melhorou pra caralho o jogo. Você tem um ponto. Até Red Dead 2, ô Bruce. Olha aí. Seria cara. bom. Aí Tá. você já tem telecinese no Red Dead 2. Tu levanta aquele cavalo dele ali, ó. Arremessa no inimigo. Não, Show. você já tem, você não sabe usar. É só você dar um tapa. Você aperta o botão pra escovar o cavalo, ele vai errar o Tapa comando. cinese. Né? Entendi. Máximo assim, ó. O cara programou bem pra caralho, o mesmo botão faz 422 funções. Você vai escovar o cavalo, você dá um tapa nele. Ele vai ver a telecinese que você vai dar, não sei. Entendi. Aguarda esse programa, inclusive, pra ser surrado. Vai São ser um problemáticos. excelente programa. Fica aí o hype pra audiência aí. Ô, pessoal, você tem algum desses plasmids que vocês mais gostam no BioShock 1? Eu acho que o meu tá claro, né? Ok, Samuca não precisa responder, ele já respondeu. Obrigado. Samuca já respondeu. Bruce, você falou qual? A abelhinha. O poder da abelhinha é roubado. Tá correto. É roubado. Eu nunca usei da propaganda abelhinha, de... pra ser muito sincera. Rejogue, Não, não. Kate, rejogue de novo e use só a abelhinha. Vai ser bem legal. Eu ficava mais no do fogo e da telecinese. Eu não usava muito abelhinha, não. Nossa, eu acho que eu usei muito abelhinha e telecinese também. E aí, acho que nesse último gameplay que eu não finalizei, mas que eu comecei a rejogar pra gravar, eu usei bastante aquele poderzinho de decoy nos splicers, que é bem Target legalzinho Dummy, também. é brabo. Isso, Target Dummy. Cara, mas pô, a abelhinha é sensacional, ela pula de inimigo pra inimigo, é muito roubado, velho. Cara, assim como os ratos em Dishonored, a abelhinha em Exato, BioShock. Assim como os ratos em Dishonored, É tipo rato. Ó, em BioShock é muito claro, nada limpa uma sala melhor do que um enxame de abelhas. É o que diz a propaganda desse plasmid no Tá jogo. correto, tá corretíssimo, cara. Ela é muito boa, ela é muito boa. bom. Eu gostava muito do Cyclone Trap, que é aquele que faz o... como se Ah, fosse que a faz mola, o né? tornadinho. Esse É, o tornadinho a divertido. molinha, né? Que você Divertido. pum, sai, faz a pessoa voando. Eu gostava muito. E o Winter Blast eu gosto demais, porque eu sou Team Ice, né? Eu não sou Team Fire. Então eu tenho que fazer aqui jus ao time de coração que eu tenho. Então o Winter Blast foi a minha escolha. Só que você pega um pouquinho mais pra frente no jogo. Ele não é algo que tu pega logo Cara, no comecinho, né? E tu vê, de novo, que vitória fora do BioShock, né? Nenhum poder é só assim, energiazinha vermelha, ou fogo, sei lá. A outra energiazinha azul, porque é o gelo. Não, cara, eles têm poderes diferentes realmente. Tu interage com o mundo do BioShock de modo diferente, com cada poder.
Isso que é legal de pegar um poder novo. Não é só tipo, nossa, uma magia nova, tá vendo o que é e é só, sei lá, mais dano. Não, cara, o tornadinho faz o inimigo sair voando pra cima, a abelha é overpower, é isso aí, cara, é muito bom. E é isso que vai me levar pra minha próxima pergunta. Vocês considerariam, depois disso tudo que a gente falou, da forma criativa de solucionar problemas, vocês ainda considerariam BioShock um jogo de tiro em primeira pessoa ou ele é um immersive sim, na opinião de vocês? Ou tá mais pra um, mais pro outro? É um jogo de aventura e acham? ação, eu acho. Eu sei acho lá, que é difícil muito aventura. fechar ele numa caixa. Ele, acho que em 70% da internet, se você for pesquisar, ele fala que é um shooter, né? Mas eu não sinto como ele um shooter, não, né? Sei lá, né? Na minha visão, assim, falando pelo meu CPF, eu não sinto que ele seja um total shooter. Ele tem negócio aí? Caralho. Falando pelo meu CPF aqui, né? É opinião CPF e porque... opinião CNPJ, tá bom. Entendi. Porque, né, qualquer coisa que fala, sabe que pode cair em Twitter e Twitter é onde Deus morreu. Então, assim, eu tenho até medo, sabe? Então, assim, eu falo pelo meu CPF que não vejo como um total shooter, né? Ele tem uma mistura de várias coisas ali, né? Tanto que a época que ele saiu era uma época de bastante shooter, né? Que, assim, que os videogames sim, era shooter, era alta tira. Era muito alto. Mas eu sinto que ali ele é uma mistura de várias coisas, de várias mecânicas mesmo de gameplay. Tanto é que, assim, se a gente for levar, né, o pé da letra, por exemplo, o Jack, que é o personagem principal, que você controla, ele não é bem o personagem principal, porque o personagem principal é a narrativa, é Rapture, né? Eu tô com a Kate, eu acho que ele tá no limiar ali entre os dois, e eu acho que ele mostra pros dois gêneros como fazer uma coisa ou outra. Porque você tem, depois do BioShock, muitos shooters com poderzinho que não consegue fazer direito. E aí você tem o Immersive Sim que não consegue trabalhar tão bem essa questão também do Immersive Sim, porque ele precisa de uma narrativa por trás. Então, por exemplo, eu acho que depois do BioShock, um dos melhores Immersive Sims que eu vi foi o Prey. O Prey, ele traz uma narrativa foda demais. muito foda por trás Muito dele. foda. Faz você querer ficar naquele mundo, conhecer o que tá acontecendo, descobrir os segredos. E aí você tem alguns outros FPS que tentam trazer o poderzinho pra tentar trazer a cara nova pro jogo, mas que não funcionam, cara, porque eles não são pra isso. Eles estão ali pra fazer uma outra função. E eu acho que ele divide. O BioShock ele separa muito. Assim como o System Shock teve o seu tempo, só que por ser um outro período da indústria, né? Ele talvez não tivesse conseguido abarcar tanta gente assim e ser um grande influenciador. Mas o BioShock, ele vem com essa força total, assim, sabe? E a narrativa dele, cara. Eu acho que ele tá ali pela narrativa. É o que a Kate falou. O Jack, ele é um... Não é o personagem principal, né? O personagem principal é Rapture. Eu vou arriscar aqui um... Eu vou dar aqui um shooter que o... Fala de mim, desgraçado. O Ken Levine, acho que ele queria fazer um FPS, tinha isso na cabeça, assim, principalmente pra ser, assim, de modo primordial um FPS. Sim. Mas ele criou um mundo tão bem feito, uma história tão foda, um visual tão incrível, que ele acabou, tipo, subindo o nível. Ele fez um FPS muito bom, o gameplay cru do BioShock, de dar tirinho com magia, dar porradinha ali com a chave de boca, enfim. É muito, muito legal. Os inimigos do jogo, que é uma coisa também que tem que ser muito bem feita pro jogo ser legal, né? Também são bem interessantes. Eles vão te cercar, vão se esconder no mapa, vão te surpreender pra caramba. Isso é muito da hora. Cara, uma das coisas mais legais era você ver um Splicer correndo pra uma máquina pra conseguir recuperar a vida dele, cara. Porque Isso! ou então era tentando da hora apagar mesmo, né, o fogo e ele corre na água. Puta, isso era muito genial, muito cara. foda. Então, se fosse só isso o jogo, já seria um excelente FPS. Um excelente jogo de ação em primeira pessoa, vamos dizer assim. Só que ele acertou tanto na história, e tanto na narrativa, e tanto no modo como o jogo conta isso pra ti, e a história da cidade, o visual da cidade e tal, que a gente tá aqui pensando, pô, não é só isso. Não é só um FPS. Ele também tem outras coisas que são tão importantes quanto. Sei lá, cara, pra mim, um jogo desse tipo atualmente é um BioShock-like. Foda-se. BioShock-like. É então isso. quer dizer que o BioShock é o Dark Souls dos Immersive Sims? É Augusto? Dos Immersive Sims. Não, dos BioShock-likes, no caso. Dos Bioshock... System Shock Isso. 2 não é um BioShock-like no passado. É um BioShock-like no passado, justamente. Pra mim foi isso, eu joguei primeiro BioShock, Ai, então. ai, caramba. Eu sou da opinião que se fosse pra eu enquadrar ali, assim, tô com uma arma na cabeça. O cara quer me matar e falar assim, ó, você vai sobreviver se você me dissesse BioShock é Immersive Sim ou First Person Shooter, eu vou dizer Immersive Sim. Porque ele te dá essa liberdade muito criativa, embora seja um jogo em primeira pessoa, você não resolve tudo dando tiro.
Lógico que o jogo ele é combativo, né? Tem os splicers e etc. Mas o próprio combate ele nem sempre é solucionado com violência direta, ou seja, dar um tiro na cabeça de alguém. Você consegue solucionar de maneira criativa, por exemplo, fazer a abelha só expulsar o cara, ou sei lá, enfim, existem maneiras de você conseguir sair daquela situação que não envolva necessariamente matar o inimigo. Ainda assim, aqui no BioShock 1 principalmente, o jogo ainda é meio mirado nesse aspecto, né? De você dar um tiro e matar o bicho, ou soltar uma bola de fogo na cabeça do bicho, ou eletrocutar o bicho até morrer, ou fazer um enxame de abelha, picar o bicho até o bicho ter um choque anafilático, coisas assim. BioShock, tu veio daí o nome então do jogo, entendi. Olha aí, pegou, velho. Por curiosidade, eu fui aqui na página aqui do BioShock da Epic Games. Epic Games! E fala aqui, ó, BioShock, tá? Gêneros. Ação, vírgula, terror. Ok. E você, jogador de BioShock, que no comecinho do jogo ali, não viu aquela sombra na parede daquela maluca com carrinho de bebê. Nossa, velho. E não fechou o seu cu, demais. você não tem cu. Não, acho que não é nem nessa Acabou cena, fechar, né? Não é nem nessa cena, cara. Quando você tá na banhosfera ali e o Spider Splicer tenta invadir ela, já que onde você chega. A luz piscando pra caralho. E aí, nossa. cara, a primeira sensação ali é muito maravilhosa, porque todo jogador de BioShock na primeira vez desceu da banhosfera e correu assim, ó. Tava tocando Run to the Hills no inferno na orelha dessa pessoa, tá ligado? Correu. Samuca, você vai colocar Run to the Hills a partir de Não, agora. Respeita a minha história, não. Todo jogador de BioShock na primeira vez desceu da banhosfera e correu assim, ó. Tava tocando Run to the Hills no inferno na orelha dessa pessoa, tá ligado? Todo jogador corre. E aí, tipo, essa última vez que eu joguei, eu saí da banhosfera e fiquei esperando. Eu falei, cara, é programado, o bicho não vai aparecer, né? E tipo, ele não aparece. Mas você tá tão no desespero que você tá chegando num lugar que você não conhece, que você não sabe o que tá acontecendo. E aí tem um bicho rasgando uma banhosfera, você fala, já era, fudeu. Ele vai me estraçalhar pelo reto. Cara, olha só, caralho. Caralho, vocês muito estão. absurdo. Acho que vocês estão um pouquinho gráficos hoje, gente. Videogame é uma coisa que é programada, ponto, não tem jeito. Por mais que o jogo te dê a ilusão de liberdade numa situação, ele é programado. A gente tá jogando agora aqui, Leon e eu, pra fazer aqui o próximo episódio do Galinha, muito em breve, do Baldur's Gate 3. E, cara, é um RPG que te dá uma liberdade fodida, ele responde às suas ações de modo muito natural e tal, artificialmente, porque é um videogame ainda. Então, o desafio que um game designer tem nesse tipo de jogo é conseguir fazer a ilusão de que o jogo tá respondendo a tua ação de modo natural. E quando o Bruce citou aqui que o jogador, pela primeira vez, sai correndo pra caralho e não é pego pelo bicho, porque ele correu pra caralho, cara, o jogo queria te mostrar o que ele? Queria te passar qual sensação? Primeiro, de que tu tá fudido, porque tu entrou num lugar que tu tá preso com um bicho querendo te matar, mas que não fosse frustrante pro jogador, que ele não morresse no primeiro passo do jogo. Então, lógico, não ia vir bicho ali, mas o jogo te dá a impressão de que pode ser que venha, então tu corre pra caralho e tu foge. Cara, o jogo te entregou ali essa sensação. Tu já sabe, pô, tô na merda, mas eu consigo fugir, eu consigo vencer aqui. Eu consigo ir em frente se eu reagir de modo rápido, se eu pensar rápido, se eu tiver uma reação correta para a situação. E isso é uma coisa que muito jogo faz muito errado às vezes, sabe? Quando tu percebe aquela cortina caindo e tu vê por trás ali a máquina do jogo rodando e falando assim, ó, isso aconteceu assim porque eu fiz isso. É uma resposta programada ao que eu fiz aqui de ação agora. Nesse momento, o jogo quebrou a tua imersão. E BioShock não faz isso nunca. Ele consegue esconder essas engrenagens por trás no gameplay. De modo que tu pense que realmente tudo que tu faz, o jogo reage de modo natural. E BioShock, tu consegue ficar sempre com o pé atrás, sabe? Cada vez que tu vira... pontinha do pé, moleque. Cada vez que tu vira uma esquina, cada vez que tu desce uma escada nova, que tu, sei lá, acha um lugar novo, o teu cu tá na mão, cara. Não tem jeito. Bom, assim, pra mim, ele é um jogo de... Eu não chamaria com horror, porque ele não te dá medo, mas ele te dá ansiedade,
sabe? Isso, É o famoso isso. cagaço. Ele Tem te dá cagaço de ir em frente. Isso aí, porque eu vejo como um jogo de dar medo com uma coisa completamente diferente de um jogo que te deixa apreensivo, sabe? São sentimentos, assim, primos, eles são bem parecidinhos um com o outro, mas não é a mesma coisa. Eu tenho medo até hoje de Eternal Darkness do GameCube, por exemplo, que deletava o meu save. Correto. Deletava o meu save porque eu tava maluco com insanidade no jogo, por exemplo. Isso me dava medo, sabe? Cara, esse jogo é muito foda, né? Eu tinha medo de Eternal Darkness, eu tenho medo de Fatal Frame, por exemplo, que ele é um jogo que te põe medo. Agora, o BioShock é um jogo que fala assim, eu sei que eu preciso seguir, mas se eu seguir, eu sei que eu vou tomar um susto. Se eu não tomar um susto, eu vou morrer. E se eu tomar um susto, eu também posso morrer. Então pra que eu vou andar? Você tá sabendo? Aí tu desliga o jogo, ele é Katamari e fica feliz. Do nada você desliga isso aí, Samu. Você desliga e vai jogar, sei lá, Hello Kitty Adventures, bicho. Porque, cara... Patapom. Patapom é bom, Patapom é bom. Você tem que ir pra um lugar completamente oposto daquilo ali, sabe? Porque o jogo, ele te põe na apreensão de que você tá num lugar merda, tudo tá uma merda, nada mais funciona e parabéns, elegeram você, jogador, pra ser a força motriz, pra ser o catalisador de uma mudança na merda. Mas a mudança na merda não é limpar a merda, é jogar Não, um isso quem um faz cheirinho. é o PhD em astrofísica, aparentemente. Exato. É você jogar um cheirinho ali pra ver se dá uma mudança na merda no final das contas. Porque, cara, a sensação que eu tenho, por exemplo, quando a gente vê a Little Sister fazendo o que elas fazem pela primeira vez, e você pega aquele momento ali do jogo com aquela porra daquela... Como é que seringa, né, velho? É uma puta de um objeto que é pra representar medo, que é um negócio absurdo, né? E apreensão. Quando você vê seringa, você fala, fudeu. Obviamente, Fudeu, você vai. fudeu, Você fudeu. fudeu. Ah, vou tomar vacina. Todo mundo ficou feliz que tomou vacina? Ficou, mas todo mundo falou, fudeu. É uma seringa, fudeu. Cara, O que a gente vai parênteses, fazer tá? agora? Eu precisava de uma deixa, um dia no galinho pra falar essa história aqui. Fomos, Camila e eu, um certo dia, tomar a vacina pra Covid no posto de saúde. Começo da pandemia lá. Geral de máscara no posto de saúde, aquele clima de merda e tal. Show. Camila tinha... Parênteses, show. Aquele clima de merda. É isso aí. E daí, tava no balcão ali, falando com a moça do posto de saúde, aquela coisa e tal. Ela falou, não, a vacina vai ser assim, assado e tal. E daí a Camila perguntou o seguinte, em voz alta, no meio do posto de saúde. Vai ser no braço ou na bunda? Daí ela virou pra mim assim, e daí, nesse momento, ela subiu um pouquinho a voz, e todo mundo no posto de saúde ouviu. E ela disse, porque eu tomei na bunda uma vez e fiquei dormindo de lado uma semana. Cara, eu não sabia se eu ria, se eu ia embora, se eu jogava no chão. Camila, eu amo demais uma pessoa, e essa pessoa é a Camila, velho. A Camilete é sensacional, cara. Só as melhores. Cara, foi assim, ó, maravilhoso essa... Toda vez que a gente vai tomar algum tipo de vacina, eu falo pra Camila, vai tomar na bunda hoje? Falando em tomar na bunda? Em tomar na bunda. Falando em Falando em tomar bunda. na bunda. Falando em tomar na bunda, eu acho que essa é a sensação constante, né, do BioShock. Pelo menos, não sei se foi assim pra Kate. Kate, foi a sensação de ter medo de tomar na bunda o tempo todo no jogo? Isso qualquer jogo, né? De ter de tomar na bunda. Principalmente esses online aí, né? Que é uma Nossa. coisa assim impressionante. Mas essa questão aí do terror e tudo mais, eu considero muito mais assim um suspense, né? Porque você fica naquela ânsia de que alguma coisa vai acontecer. Não, peraí, a música trocou, pô. Trocou o ambiente, trocou a música, vai dar merda. Numa sala, antes de você trocar algum ambiente, tem muito loot, tem muita coisa, assim, sabe? Tem muito tonics e tal pra você colocar no seu inventário. Aí você já pensa, a próxima sala vai ser foda, vai acontecer alguma coisa, sabe? Então eu acho que tem certas coisas que o jogo até meio que manda um sinalzinho ali que, ó, prepara, tá? Mas, em contrapartida, assim, não é um jogo que você vai tomar um jumpscare, sabe? Tipo, meu Deus, eu morri. Mas que você vai ficar com medinho de avançar. Mas, querendo ou não, isso, quase a maioria dos jogos você ativa seu modo bundão ali e você fala, não, aqui eu vou andar um pouquinho mais devagar. Né? Eu tô com esse modo sempre ativo. Esse modo tá sempre ativo aqui. Nossa, Chama-se você tava vida falando... pra mim isso aí. Não, a Kate falando da sala, eu lembrei imediatamente daquela sessão em que você tem que encarar o dentista, saca? E aí você sabe que vai dar ruim, porque você tá numa salinha ali
parece um necrotério, né? Eu posso estar muito enganado, acho que é um necrotério, não sei. Tem aquelas geladeiras pra pôr cadáver, assim. E aí a luz tá meio bruxuleante. Você fala, ok, eu tenho que entrar aqui e a luz vai apagar. Cara, o jogo te dá aquele vacilo que você fala, não apagou, é nóis. E aí apaga. Isso. Nossa! Caraca, velho! E aí ele aparece atrás de você, né? Porque você escuta um dos porta-presunto ali fechar a porta e aí do Porta-presunto é uma coisa maravilhosa. Parabéns, Caralho, Paulo. Bruce! nada. Cara, e aí abre e ele tá atrás de você e o controle já estava no chão, né? Eu falei, meu Deus! Eu queria destacar, cara, que o Bruce, na mesma fala, conseguiu usar bruxuleante, olha o vernáculo desse ser humano, e depois porta-presunto, irmão. Parabéns. Porra. Cara, se isso não é o galinha viajante, né, velho? Se existisse na vida real aí Rapture, Bruce iria lá com um PhD em frases fodas. Estou aqui com essa luz bruxulhante limpando bosta. O Bruce ia escrever os monólogos do Andrew Ryan pra ele ler no som de Rapture. Caralho, irmão. Ai, porta-presunto, Porta-presunto. cara. Mas é bem Meu isso aí, Deus. Bruce, essa parte aí que tu citou. Assim, todas as regiões de Rapture são muito massa de explorar. Mas essas que tu já sabe que é uma região que vai dar merda de certeza, tu fica mais com o cu na mão ainda, né? Porque o que esperar de bom de uma sala com porta-presuntos? Como tu citou, nada, né? E a, Vai uma dar sala merda. com luz bruxulhante, o porta-presunto Isso. ali dentro. Isso não tem outra opção a não ser que vai dar muita merda, né, brother? E o próprio jogo faz esses prenúncios ali de ação o tempo todo, né? Então você tem momentos em que ele brinca com o fato de você saber que aquilo é um prenúncio e ele brinca em cima falando, não era, você foi... Então o jogo é um porta-prenúncio, Leão. O jogo Entendi. é um porta-prenúncio, exatamente. que pariu. Samuca. Exatamente. O jogo o tempo todo, ele te faz pensar não como a pessoa que estaria lá em Rapture, mas ele te põe o tempo todo como você é um jogador que está jogando em Rapture. Porque ele brinca com a sua questão de noção de consciência ali do que é do que pode ser um inimigo, do que não pode ser. Nossa, é uma sala cheia de drops, de loot, que não sei o quê, e você acha que não tem nada. E quando tem uma sala que é sem loot nenhum, você fala, não, com certeza não vai ter nada, tem um inimigo muito forte, tem um boss ou tem uma coisa do tipo. O jogo, ele brinca o tempo todo com isso, o tempo todo. Como que é o nome daquele splicer que teletransporta? Filho da puta. Não, também. Eu ia falar, mas, né? Arrombado. Já exagerei. Eu acho é o que Houdini Splicer. Houdini, o nome é genial, né? Genial. Também, né? Genial, né, velho? É genial. Vai tomar no cu. Cara, eu acho que a primeira vez que ele aparece é quando a gente chega lá nos jardins, né? Que a gente tem aquela main quest bem grande de purificar o ar do rolê, né? Acho que eu tô queimando pauta, não sei. E, cara, o susto que eu levei a primeira vez que um deles teletransportou atrás de mim, cara, aí eu fiquei cabreiro de voltar a jogar. Eu falei, eu não vou conseguir. Cara, eu vou falar o meu top 1 cagaço desse jogo, tá? Sabe aqueles splicers que ficam no chão, que estão, entre aspas, mortos, mas não estão mortos? E eles pulam, né? E daí tu chega pertinho, tem uns 5 ali que pulam na tua cara? Meu irmão. Foda-se. Cara, primeira vez isso aí, cara, larguei o controle no chão e parei de jogar. Nope. No dia seguinte eu voltei, cara. Não dá. Não, chega. Não dá. E eu acho que também era uma parada que tava muito em voga na época também, eram essas escolhas morais que o jogo te dava pra fazer. E quando a escolha moral, ela tem uma implicação no que vai acontecer no jogo. E aqui em BioShock também rola isso, mas eu acho que o que eles fizeram aqui é de um peso tão absurdo, cara. Meu amigo, como assim fazer colheita de Little Sister? Vai tomar no cu esse jogo, cara. São crianças, irmão. Que isso, brother. Muito pesado. Na época eu ficava mal, cara, com essa porra eu ficava. Eu nunca coletei, cara. É da hora que, assim, o jogo tem dinheiro, dólares, que tu usa pra comprar coisinhas ali. Mas o recurso que tu usa pra evoluir teus poderes é o Adam. E o principal e mais abundante fonte de Adam no jogo são as Little Sisters. Pois é. E aí? Quando tu, colhe elas. E aí, cara, tu pensa assim, pô, estou jogando um jogo. Quero o poder de X-Men. Como eu consigo isso? Sendo pau no cu. Então, essa é a escolha moral que tu tem no jogo. Tu vai ser um pau no cu pra ter mais poderes? Ou tu vai se imergir na história do jogo e pensar assim, pô, eu não faria isso. Não vou fazer.
Não é uma escolha moral muito vazia, assim. Não é aquele negócio do... sei lá, nenhuma consequência e foda-se. Tem consequência no jogo, só que o da hora é que, assim, a consequência boa pro gameplay, a menos, assim, de modo mais inicial, é fazer a escolha ruim pra história. E vice-versa. Então tu escolhe ou cumprir uma coisa boa pra história ou uma coisa boa pro gameplay, a princípio. E é uma escolha difícil de fazer, cara. É difícil de fazer. Não é uma escolha simplesmente, vou pegar mais poderes, ou vou deixar de pegar mais poderes, Aliás, um parênteses, é massa como o jogo consegue mesclar muito bem tudo no tema do jogo, né? Tu não pega, tipo, sei lá, um baú com o Adam. Não, a Little Sister é uma criança que foi ali modificada, enfim, pra coletar a Adam dos corpos em Rapture inteira. Então, óbvio que ela é a fonte principal disso. Mas assim, em tudo, o jogo inteiro, tudo a história justifica, né? Até o respawn nas Vita Chambers, que em um jogo qualquer seria só tipo um checkpoint ou um load game, foda-se. Aqui o jogo justifica isso pela história, pela lore do jogo. Então, cara, tudo, a UI do jogo, né? O visual de cada lojinha de itens, tudo é muito dentro dos temas do jogo. E é isso que torna, de novo, Rapture tão acreditável assim, é uma cidade que tu crê que existe de fato, e deixa mais difícil ainda a escolha da Little Sister. Porque se tu não tem essa ilusão de que aquilo lá existe, não tem uma ligação emocional com o jogo e com a história e tal, tu fala assim, eu vou aqui então matar esse treco aqui em 3D, que é esse modelo de criança aqui, whatever, pra pegar mais esse recurso aqui pra ficar mais forte. E acabou. Mas o jogo conseguiu falar assim, eu vou matar esse ser aqui, essa criança aqui, pra fazer isso. Na hora que tu, como jogador, pensa isso, o jogo te ganhou. O jogo conseguiu fazer tu acreditar que é uma criança de verdade. Inclusive, assim, o jogo tinha essa missão, né, de fazer as Sisters serem uma coisa que tu fosse sentir pena de destruir, ao ponto de que, inicialmente, antes de ser uma criança, uma menininha e tal, no design visual aqui, elas iam ser, pasmem, cachorros em cadeira de roda. Nossa! Não, aí tá nível Full Metal já, né? Aí já é nível Full Metal, eles né? deixaram só como uma menininha, uma criancinha. Eu salvei todas. A primeira gameplay eu salvei todas. Depois eu fui testar, né? Pra ver o que alterava. E realmente, mas assim, eu acho que quando você tem esse tipo de escolha, essa escolha é meio óbvia, né? Se você salvar as Little Sisters, você vai ter um final bom. Às vezes o jogo poderia ter alterado um pouquinho, sabe? Tirar um pouquinho desse óbvio de que, se eu salvar elas, o final vai ser bom. Não, se eu matar elas, o final vai ser ruim, sabe? Poderia ter alterado um pouquinho nesse sentido. Mas só lembrando também que todo mundo na cidade lá de Rapture ficou muito doidão, né? E a galera lá do Rapture também pegava as menininhas pra coletar o Adam delas, porque a lesma tava no estômago delas. A lesma que produzia o Adam, né? Pra isso que serve o Big Daddy, né? Pra protegê-las, isso, né? Big Daddy, ele... Pra protegê-las. Mas aquele Dichong, né? Que é o cientista que fazia toda essa pesquisa do Big Daddy, que criou o Big Daddy pra tentar proteger as menininhas, no começo ele não conseguia fazer essa relação das menininhas com o Big Daddy, né? Dele proteger elas. E daí algo aconteceu que eles conseguiram ter essa relação de proteção, né? Das menininhas confiarem no Big Daddy e o Big Daddy proteger elas. Né? Tanto é que ele morre tentando isso. A questão das menininhas, por exemplo, a galera que ficou doidona lá na cidade, matava elas totalmente sem dó, porque assim, se a gente levar no contexto do objetivismo de novo, individualismo, a galera tá um pouco se fudendo. Isso. Se é criança, se é animal... assim, a galera quer se virar o X-Men mesmo e eu preciso disso pra viver e eu preciso disso, né? Porque no objetivismo se você vai ser um fracassado, você tá fadado a ser um fracassado. Se você for um super mega especial, você vai ser um super mega especial. Então, o jogo ele tenta até mostrar isso pra você também, pro Jack, né? Se você matar não tem problema, que você tá em Rapture. Você pode fazer o que você quiser, é o parque de diversões do Sem Noção, entendeu? Então, assim... Eu acho que o jogo, ele também tenta passar isso pro jogador, mas
Ah, eu não consegui, assim, no primeiro gameplay matar, e né? elas são tão... Mesmo ela na forma medonha dela, elas são bonitinhas, né, cara? Elas Os são filhos da puta... bonitinhas. Os filhos da puta deixaram elas cabeçudinhas pra elas ficarem mais bonitinhas ainda, né, cara? Isso, os caras são arrombados, velho. Mr. Bubbles, né, que elas falam, né? Mr. Bubbles. Isso Isso. aí, cara. Eles são muito filhos da puta, cara. Bom, eu lembro que eu tava vendo um vídeo, eu não lembro de quem que era esse vídeo. Lucas Neto. Não, certamente não era do Lucas Neto, era um vídeo sobre BioShock, e ele falava que Rapture nada mais é do que uma ideia de arrebatamento. Como o arrebatamento bíblico mesmo, né? Onde só os puros, os mais pios, os mais decentes e os melhores seres humanos, assim mesmo, tirariam desse momento da terra que tava tudo cagado, tudo uma bosta, e ia levar pra um novo lugar, que na Bíblia é a Nova Jerusalém, né, que eles chamam, que é uma terra onde tudo é feliz, tudo é bom, tudo pode, tudo é permitido, Papai do Céu, show top é nóis. Até né? porque, parênteses, Rapture significa arrebatamento, literalmente. A tradução é essa, né? E esse é o ponto mais legal, é mostrar que de repentemente isso não é uma boa ideia. Porque você tá passando primeiro de um... Existe um crivo moral, objetivo, um crivo de uma outra pessoa para que aquilo aconteça. Alguém acha que você, Samuka, é o astrofísico, Samuka, o que vai limpar latrinas de Rapture daqui em diante, mas até lá você é um cara bom o suficiente para não morar no planeta Terra padrão. Eu ia editar entendeu? o áudio do som que o Bruce ia escrever o texto. Respeita aí. É verdade. Leon, eu aí... acho massa essa palavra Rapture no inglês aí como nome da cidade. Porque isso meio que se perdeu um pouco se tu fala português isso, mas no inglês fica bem legal essa dualidade. Porque tanto simboliza arrebatamento, como tu citou aí, mas também é mesmo rapto, né? Tipo, sei lá, abdução, que é uma coisa forçada. Isso então, mesmo. Tu acaba tendo uma dualidade que é o seguinte, o Rapture é uma cidade que no BioShock ela promete a liberdade de pensamento, a liberdade disso, daquilo e tal. Só que o próprio nome já dá essa sensação de que tu tá sendo raptado. Tu tem lá o Andrew Ryan, que é o chefe da porra toda, e por mais que tu fale que ele diga que é a liberdade, se tem alguém acima de ti, tu não tá livre, pau no seu cu. E fora isso, cara, olha só que da hora. O lugar mais merda do mundo possível que tu menos conseguiria escapar se tu quisesse seria no fundo do mar. Qualquer um que tá em Rapture, se quer fugir, não consegue. Acabou, não tem como, saca? Se fosse uma cidade só num lugar do mundo lá isolado, sabe, num deserto, coisa assim, pula um muro, cava um buraco, não sei, sabe? Se é no céu, tipo no BioShock Infinite, não sei, cara, faz um avião, sai voando aí, pula com uma asa delta, puta que pariu, não sei lá. Mas, cara, numa cidade no fundo do mar, tu não consegue fugir, não dá, ponto. Então tu foi raptado, tu entrou lá pela tua vontade a princípio, só que depois que tu tá lá, irmão, é isso, tu tá lá e acabou. Não tem escolhas mais. Então o jogo tem essa brincadeira de liberdade com ficar preso ali, que é muito da hora. E eu tô ligado que essas ideias do jogo que o Andrew Ryan traz pra fazer Rapture em relação a essa liberdade de uma sociedade que impõe restrições e tal... Isso vem de um livro, né? A Revolta de Atlas. Só que eu nunca li, não sei, assim, eu li um pouquinho só de resenha na internet pra gravar isso aqui hoje. Vocês chegaram a ler? Não, é que esse livro é da Ayn Rand, ela é uma russa radicada nos Estados Unidos, e ela escreveu esse livro falando sobre objetivismo, né? Porque ela tinha esse conceito, ela criou esse conceito do objetivismo. E esse livro, ele, graças a Deus, é um livro muito grosso e que nem todo mundo vai ler, graças a Deus, porque é um livro muito perigoso. Eita. Inclusive, é um livro que muitos conceitos são aplicados pela extrema-direita, mas ele é um livro que, assim, resumidamente, ele fala que se você, como indivíduo, nasce, desde o nascimento, você vai ser um fracassado, você vai ser para sempre um fracassado. Se você nasce
pra ser um cientista, um grande engenheiro, você vai ser uma pessoa de sucesso, sabe? Então, assim, ele não te dá perspectivas, sabe? É como se assim, você não tivesse uma perspectiva de vida. O que tira muito do contexto da onde você nasce e de onde você é criado, né? Então, assim, ela é como se ela tivesse... É de 1 a 0, entendeu? Ou de 0 a 1. É só isso e acabou. É uma filosofia, na verdade, né? Que a Amy Rand, ela fala... Então, o livro, ele basicamente conta a história de grandes industriais, assim, pessoas que são donos de grandes indústrias, que se revoltam contra o sistema, o governo, porque eles acham que eles não devem pagar impostos. Eles acham que, assim, eles que sustentam o governo e rodam ali o dinheiro na sociedade. Então, assim, quem tem que mandar são os ricos e donos das indústrias. Então, é daí que já começa toda essa filosofia. Ó, nós somos ricos, nós temos o poder, então, assim, pra sempre teremos o poder. E essa galera, assim, ó, que nasceu pra ser o funcionário, vai ser sempre o funcionário, sabe? Ele tenta traçar essas linhas e, mais ou menos, o livro é isso. É esses industriais que se unem pra lutar contra um governo que eles acham que é uma injustiça pagar impostos, né? Porque impostos só serve pra... deixar eles na merda, ou senão que vai quebrar a empresa e quem tem que pagar pra eles é quem trabalha, basicamente, entendeu? Porque eles que rodam todo o sistema financeiro. É mais ou menos assim, o livro, sabe? E a revolta de Atlas é isso. Atlas são esses grandes industriais que... seguram o peso do mundo nas costas. Exato, que seguram o peso, que exatamente. Brega, meu Deus. É brega. Gente, é 400 páginas, 400, 600 páginas, eu não lembro, mas pra quem não leu, não tá perdendo nada. Não. Dá pra ler um Bom, resuminho e você vai ler o boa. resumo quase vomitando, sabe? Porque é um conceito Caralho, bela muito bosta. horrível. É uma bela E bosta. que, inclusive, Andrew Ryan é um anagrama parcial da escritora Ayn Rand. É isso. Eu sei que eu não li nada da Ayn Rand até hoje. Não vou ler, então, obrigado. Show. Mas eu vi muito que, tipo, ela é uma escritora muito impressionante, 2 livros, né, na vida, aparentemente, é isso mesmo? Que É esse isso e aquele aí Fountainhead. e A Nascente, Que, pelo que eu li, também tem a ver com BioShock. Vocês leram esse A Nascente? Fountainhead? O Fountainhead, ele já é uma parada menos politizada do que o Atlas Shrugged, né? Ela já quis colocar ali as ideias dela mesmo, de fato, né? Na Nascente ele já fica um pouco mais leve. Esse A Nascente, ele foi lançado, ela escreveu isso aí bem antes da Revolta de Atlas. Tipo, 10 anos antes ou mais, até se eu não tô enganado. É meio que mesma parada, assim, mesmo estilo. Só que, como tu falou, o A Nascente, ele parece que é menos político, ele é mais uma história, assim, de uma pessoa específica ali que não se submete às convenções que todo mundo segue e tal. E acho que ela escreveu isso aí, sei lá, e o pessoal não entendeu o que ela queria dizer. Ela falou assim, então agora eu vou escrever bem literalmente aqui essa porra. Isso. E daí saiu o outro, que é o Revolta de Atlas, que né? é o Então, Atlas Shrugged, é isso aí. isso, então os dois acabam sendo base muito grande pro BioShock. E, cara, é uma história que no BioShock ficou muito bem contada, muito bem contada. Porque o Andrew Ryan, ele é um personagem que... ele tem uma ideia que se tu ouve o que ele tá falando e não pensa por um segundo, parece boa nesse primeiro meio segundo que tu pensa assim. Pô, vou pegar aqui e fazer uma cidade em que as pessoas podem atuar como elas quiserem pra sempre aqui, então o cientista fodão vai poder fazer ciência do modo sem amarras da sociedade. Talvez aqui evolua muito a ciência, então... Mas tu pensa um segundo, tu fala assim, vai dar merda isso aí. E de novo, né, volta a citar aqui o que ele fala no começo do jogo já, nessa parte da ciência, que é uma parte que eu sou mais ligado um pouco pela minha formação em química e tal. Ele cita bem isso, que ele quer que a ciência evolua sem as amarras da ética. Cara, isso é uma parada errada em tantos níveis, níveis. Ô Samuca, basta dizer... Sabe aquele movimento anarcocapitalista? Você já ouviu falar nessa desgraça que usa aquela bandeira da cobrinha amarela? Teve uma dessas passeatas imbecis que fizeram nos Estados Unidos que a galera tava com plaquinha do Galt, falando I am Galt, ou Who's John Galt, ou I am John Galt, entendeu? Ela foi quem fundou essa maneira de pensar. Coletivismo, estatismo, anarquismo, tudo isso ela falava que era uma merda. Era uma merda, você tem que se virar sozinho, é capitalismo livre e pau no cu de todo mundo. Isso que é o mais bizarro foi, porque apesar dela falar de liberdades individuais, ela se opunha completamente à liberdade individual de fato,
de fato, porque ela era daquele tipo de bosta de ser humano que fala que sou libertário na economia, mas conservador nos costumes, né? Cara, é isso aí. Ela é o pilar intelectual, com muitas aspas aí, bem grandes assim, intelectual em fonte 9 e as aspas em fonte 64. Porque ela conseguiu fundamentar um pensamento perigoso. Que hoje é mais... Se já era perigoso pra cacete naquela época, hoje tá deturpado e pior ainda. Você, ouvinte que reside no Brasil ou ouve as notícias brasileiras, sabe que um companheiro de profissão meu de Samuca aí andou falando um pouquinho de merda e se fudeu por causa disso. Então, assim, o que ela faz é muito complicado e o que Ken Levine fez aqui em BioShock é justamente mostrar o que daria numa sociedade que isso acontece de fato, como a Ayn Rand propõe, né? Uma sociedade onde vale tudo, onde geral tá sem freio, vamos ver o que acontece. Tá aí o que acontece. A gente chega num lugar que essa sociedade deve ter florescido por 20 anos, pelas histórias que a gente lê, pelos audiologs que a gente ouve, pelos documentos que a gente pega. Depois disso, foi ladeira abaixo. Porque não é uma sociedade horizontal, ela é uma parada verticalizada. Acima de todo mundo, ainda tá o Andrew Ryan. Acima de todo mundo, ainda tá o cara que faz o Plasmid. Acima de todo mundo, ainda tem a furadeira gigante do Big Daddy. Você tá entendendo? Isso então, aí. Então, assim, não adianta nada você fazer um arrebatamento, fazer a sua cidade chamar arrebatamento e querer que a sociedade evolua de uma maneira, sendo que o escrúpulo, justamente a coisa que freia a galera, e mesmo assim não freia tanto, que é a ética, você tira essa porra desse freio e fala assim, e aí? E agora? O que vai acontecer? Como é que pode alguém ler essa bosta e acha uma boa ideia? Caralho. Não, cara, é uma péssima ideia. Ayn Rand, ela é um negócio perigosíssimo mesmo, assim. Porque ele é uma história, né? Ele não é um livro técnico, ele não é um livro de filosofia, ele é uma história, o que torna ainda mais perigoso, na minha opinião. Que você romantiza, né? Mas depois de publicar esse livro, ela começou a publicar um monte de coisa mais não ficcional pra reforçar essa filosofia que ela propôs no livro e tal. Isso então, cara, que loucura. E BioShock traz isso. E, de novo, olha só que foda, cara. É um videogame, não é um livro, não é um filme, não é nada, é um videogame. Mas é tanta coisa que ele tem por trás que tá baseando a nossa experiência, que cria um mundo interessante de explorar, que, como eu falei agora há pouco, né, o BioShock ele nasce como um FPS, mas ele cresce muito mais do que isso. É muito da hora ver como o Ken Levine conseguiu transformar tanta coisa numa experiência coesa de videogame. E que não ficou, sei lá, maçante de explorar ou de tentar entender tudo isso. Ele conseguiu fazer um jogo que tu vai descobrindo cada personagem novo, cada nova parte da história, cada nova experiência ali, e tu consegue assimilar muito bem as coisas. Quando eu joguei pela primeira vez, eu ainda não tinha uma compreensão do inglês assim tão grande. Então muita coisa eu fui descobrindo muito tempo depois, rejogando o jogo. E o que eu acho muito massa, que o Ken faz muito bem na escrita, é aquela relação de poder e desconhecido que o ser humano trabalha. Então, por exemplo, o Adam, né, as lesminhas e essas descobertas que ele vai trazendo, e a maneira como os avanços científicos vão se desdobrando de uma maneira muito rápida, são muito pautados como certas coisas elas foram feitas pela raça humana, né? Então, num paralelo, quando descobre-se ali a capacidade de uma reação nuclear, né? Quando a ciência começa a caminhar para esse ponto, eles não estão preocupados, por exemplo, ou aparentam não estar tão preocupados, por exemplo, com o que aquilo vai causar. Eles querem saber onde eles conseguem chegar com aquilo, sabe? Eu tenho essa sensação em Rapture. Ela nasce desse desejo de, opa, conseguimos uma coisa que vai mudar o jogo. Ele é o futuro, né? O Adam é o futuro, ele é vendido como essa ideia no começo, e aí as pessoas começam a depender e a querer mais e mais e mais. E aí eu acho que é muito legal você chegar no local em que você já viu como as coisas se desdobraram, e você vai descobrindo isso de novo e fazendo esse paralelo. Essa última vez em que eu joguei, eu não consegui finalizar ele, mas eu cheguei mais ou menos até Festus, eu acho, eu não lembro agora. E
tô muito fresco com Oppenheimer na cabeça, de leituras recentes que eu fiz sobre a bomba atômica, esse período de corrida armamentista e tudo mais, e aí eu fiquei ali olhando pro BioShock e eu falava, cara, como pode, né? O ser humano, ele sempre vai nessa toada, tipo, a gente descobriu uma parada nova e só vamos ver onde a gente consegue chegar com isso, vamos ver até onde a gente consegue apertar essa porca sem ela perder a pega dela, sem ela perder a rosca, sabe? Só que ali, Rapture não dá, já foi, ela estourou antes mesmo dela começar, principalmente por conta disso tudo que vocês já vinham colocando. A partir do momento em que um cara, ele seleciona os demais e fala assim, aqui vocês não tem problema com ética, aqui vocês são livres pra criar, mas vocês não podem chegar no meu panteão não, tá? Eu sou o máximo aqui, ó. O que o Bruce falou é interessante, porque a região que tu encontra onde tá o Andrew Ryan é Olympus em Rapture. Não é à toa esse nome, Olympus Heights, né? As alturas do Monte Olimpo. Então tu vê que ele se acha o deus de Rapture mesmo, cara. Ele não tá nem tentando esconder isso aí. Tu chega lá e tu pensa, pô, cheguei num lugar que eu sou livre aqui. Tá, cadê aqui o cara que me chamou? Não, ele tá lá no Olimpo. Tem que marcar horário pra falar com ele. Deve ter, e olha lá, cara. Nem assim, eu acho, nem assim. Mas eu compartilho muito dessa questão com o Bruce, porque é uma época que eu não tinha um entendimento tão bom de inglês, né? Eu acho que foi algo, assim, natural mesmo com o decorrer ali dos anos, que daí eu fui estudar realmente. E eu rejoguei, tanto acho que eu comentei com vocês que eu rejoguei o BioShock. E óbvio, quando você visita novamente esse jogo, você começa a prestar atenção, porque você já sabe o final. Então você já presta muito mais atenção, você já tá mais atento aos audiologs e tudo mais. Então, assim, foi de um entendimento muito melhor e, assim, a minha cabeça, né, explodiu 2 vezes. Mas a segunda vez foi megatons muito maiores. Eu acho a história muito incrível, porque, assim, por mais que o Andrew Ryan, ele quis fazer uma utopia, querendo ou não, as menininhas, o Adam, acaba se tornando uma commodity. Então, se aquilo se torna uma commodity, o que vai acontecer com aquela sociedade? Vai começar a buscar maior ganho, né? E parafraseando o Ken Levine, eu não lembro em que entrevista que ele falou isso, mas faz muito tempo, acredito eu. Ele fala que as utopias não dão certo porque nós somos seres humanos. A gente já carrega com a gente problemas que não vão ser resolvidos de uma hora para outra. E que, assim, existem muitas ideias romantizadas de sistemas econômicos, de sociedade perfeita. Mas, no fim de tudo, somos seres humanos e é muito difícil a gente conseguir chegar num âmbito perfeito de uma convivência, sabe? Tipo aquele meme, né? Do Brasil depois de tal ano, todo mundo lá abraçando os bichinhos, todo mundo vivendo em harmonia, tá ligado? Então é muito complicado isso. A questão utópica é porque eu penso da seguinte forma, e talvez o Ken Levine tenha pensado dessa seguinte forma também, é que mudanças elas não podem ser bruscas a menos que não tenham outra opção. E geralmente o que é brusco é o que provoca. O catalisador ele pode ser brusco, né? Uma guerra, uma revolução, alguma coisa assim. Só que a mudança, de fato, ela acontece ao longo do tempo. Então não adianta você querer ser putamente rico, construir uma cidade submarina que mantenha a arquitetura, que inclusive, voltando rapidinho na Ayn Rand, Samuca, o Fountainhead ele é um romance sobre arquitetura. Sim, verdade. E a arquitetura é uma parada extremamente forte nesse jogo e é extremamente forte em Art Deco também, né? Olha só como é que as coisas se namoram aí, que coisa bacana, né? Então, assim, você tem esse coisa do cara achar que ele vive numa época onde tudo era melhor. No meu tempo as coisas eram muito melhores, meu filhinho. Né? Porque basicamente o Andrew Ryan tá fazendo isso. Ele tá falando que no tempo dele seria melhor, só tô tirando aqui o limitador, né? Tirei o freio do carro, basicamente. E aí a gente descobre que tem essa questão do ser humano e não só isso, ele não dá tempo pra a mudança maturar de fato, né? Ela é uma mudança que vai levar tempo. Kate citou muito bem aí, eu concordo, você cria uma commodity, né? Que é o Adam e faz as pessoas, faz a sociedade circular em volta disso. O que acontece quando você faz isso? Você quebra, fudeu. Se não é o Adam, é comida. Se não é comida, é dinheiro. Se não é dinheiro, é o carro. Se não é o carro, é o celular. Se não é o celular, enfim. Isso sempre acontece. E aí, amarrado com isso, vem a questão da doutora Tenenbaum, né? Que é ela é uma das mentes por trás das Little Sisters,
Ela e o Fontaine descobrem que por um motivo que não é de roteiro, que somente menininhas têm mais facilidade pra lidar com a questão da lesma, pipipi, popopô. Só que no jogo, quem te pede pra fazer essa correção é ela. Ela não vai atrás da correção, ou pelo menos diretamente, né? Ela te pede pra corrigir esses erros e fala assim, não mata essas meninas. Elas não têm nada a ver. E eu que fiz merda aqui, então corrige esse erro pra mim. E mais uma vez, isso mostra essa questão da maturação de pensamento. Do tipo, caramba, e quando eu vim aqui pra Rapture, eu achei que fazer isso era o certo. Mas agora eu vi que não é. Agora eu vi que eu fui uma monstra, agora eu vi que eu fui terrível, agora eu vi que eu errei e eu preciso corrigir. Tudo passa nessa questão de você ser o avatar pra corrigir merda que os outros fizeram o tempo todo no jogo. Nada ali tá em decorrência de você, mas sim você tá fazendo parte de uma peça de teatro dos outros. Olha que loucura esse jogo. Esse jogo é bom demais. É que é muito fácil pra alguém que vive no mundo real culpar a sociedade por uma coisa que ele não faz ali, sei lá. Tipo, o cientista pensa, pô, de repente seria bom eu poder fazer um pouquinho mais aqui sem a politicagem, sem precisar pedir verba por não sei o que lá, sem não sei o que. Só que daí a pessoa chega em Rapture que ela é livre, entre aspas, pra fazer tudo o que ela quiser, e ela vê que dá merda. É o que aconteceu aí nesse caso que tu falou. Ela viu que a ciência sem ética por trás, e sem a sociedade pra responder pelo que tu faz, vai dar um caminho muito errado e muito bosta no final. Esse é o tema recorrente dos vilões que a gente enfrenta e vê no jogo, né? Os vilões, eu digo, os nomeados. Primeiro, mais uma vez, a gente viu o Dr. Steinman. Aliás, antes do Dr. Steinman, a gente vê o Big Daddy. O Big Daddy nada mais é do que condicionamento pavloviano sem ética. Você condicionar através de hipnose, que tem a ver também com o momento aonde rolava ali 1920, 1930, a hipnose estava super em alta, né? A nova bruxaria do momento, aliado com o condicionamento pavloviano, né? Pra quem não sabe, Pavlov foi o camarada que fez aqueles experimentos com cachorros na época, né? De ensinar truques e explicar o porquê que o cachorro aprendia o truque, que é através do condicionamento. E aí ele faz a mesma coisa com o Big Daddy, enfim. E o Big Daddy, ele é uma alegoria da força de trabalho ali, assim, pra mim, bem clara, né? Especialmente por ele ter o que na mão? Uma ferramenta, né? Que é usada, sim, como arma. Se não tô enganado, os Big Daddies, eles eram usados como de fato, força de trabalho em Rapture. Não tinha um rolê assim? Eu tô ficando muito doidão. Eu acho que era assim, eles eram os presos lá daquela prisão, esqueci o nome da prisão. Mas eles faziam esses serviços, e daí depois o Yu Chong, ele tentou treinar os Big Daddies pra ser os protetores das Little Sisters. Tu citou os vilões aí, Leon, e tu falou do Cohen, que é o melhor vilão do jogo, concordo contigo. Maravilhoso. A cena dele descendo pelas escadas ali. Devagarinho, com fogos em volta e confetes voando. É muito bom, cara, muito bom. Que momento maravilhoso do jogo, cara. Puta que eu pariu. Ele é o cara que talvez tenha entendido o que ele é de verdade. E abraçou isso, né? Não fica com essa de, eu sou um cientista, tô fazendo pelo bem da ciência. Eu sou estético, eu tô fazendo pelo bem da beleza. Não, ele fala com todas as letras. Eu acho que eu sou completamente pirado da cabeça. Isso aqui é minha arte. Isso. E ele faz isso acontecer ali no jogo, né? Que ele faz a escultura com as pessoas. Irmão, meu Deus do céu, cara. Cara, escultura de pessoas, cara. Os splicers estão lá, são aqueles spider splicers, né? Que ficam nas paredes, no teto, e cai do teto em cima de você. Banda roubado do caralho, fica vestido com roupa de coelho também. Falando em vilões desse jogo, o Samuka, Kate e Bruce. Temos aqui um pequeno momento. Você descobre que o grande vilão, é o Ryan, né? Ele é um grande filho da puta mesmo. Quem poderia imaginar que ele era um grande arrombado? E você descobre que aí a primeira explosão de cabeça é que ele é teu pai. Tem uns audiologs, né? Eu esqueci o nome da dançarina que o Ryan tinha um casinho com e tal. Acho que era Jolene. E vai te dando meio que a entender isso, mas de repente ele fala assim, você tava esperando o quê? E ele mostra pra você que você era filho dele, mas que ele foi... que alguém roubou. Eu não lembro se no discurso ele chega a falar isso imediatamente,
Mas ele fala, né, que você foi uma criança dele, papapá, não sei o quê. E aí, de repente, ele te mostra o que tava acontecendo o tempo todo com a frase em inglês, would you kindly? E aqui agora, né, por gentileza, mostrando pra você que o tempo todo que você falava, que alguém falava pra você, would you kindly, né, por gentileza, você podia fazer não sei o que lá, por gentileza, você tava sendo compelido ou impelido a fazer alguma coisa. O Leon, de 2007, deu um soco na televisão dele quando isso aconteceu. Deu um soco. Ele falou assim, nem fudendo que o jogo me fez isso até o final. E o jogo faz isso com você até o final. E de novo, né? O modo como o jogo liga o gameplay com a história, com tudo. Porque tu tá jogando um jogo que tu espera que te leve do ponto A ao ponto B numa quest, enfim. Então qualquer jogo te manda fazer as coisas. Esse aqui faz igual, só que justifica isso pela história. Porque tudo que tu faz é o Atlas falando. Ah, você pode, por gentileza, ir até tal lugar. Faz tal coisa lá. Faz tal objetivo aqui. E tu só aceita, porque tu fala assim, é um videogame. Ok, essa é a minha quest atual. E, cara, é o jogo inteiro. Na primeira cena do jogo, tem lá aquela caixa com o bilhetinho. Para Jack, de mamãe e papai. Você poderia não abrir, por gentileza, até... Nananã. Aí depois revela que tinha uma pistola... E que o Jack é que acabou usando isso pra sequestrar o avião. E daí o avião cai perto da parada ali, do farol e tal. Então o jogo inteiro tem essa frase, né? Would you kindly? Fazendo tu, o jogador, fazer o que o jogo quer. Isso é muito foda de ligar, assim. Tu se sente na pele do Jack de fato nessa hora. Tu pensa, porra, assim como o Atlas manipulou o Jack... Do mesmo modo, o jogo me manipulou. O jogo fez com que eu fosse do ponto A ao ponto B ao ponto C aqui, certinho pelo roteiro dele, que é arrombado. Isso tudo no jogo que tem o tema de, entre aspas, liberdade, só que na real não. Eu acho legal ter comentado isso, porque o jogo, ele trabalha muito com essa dualidade, né, do final do bom e do ruim, né? Então, ele tenta te impactar durante... como a gente já tinha dito antes, né? Que o principal aí é Rapture. Então ele tenta te impactar durante toda a gameplay pra você ter esse sentimento de escolha, né? Quando você coleta as menininhas ou quando você salva as menininhas. E até em que certo ponto você é livre fazendo isso, né? Só que aí entra essa questão do Would Kindly, né? E peraí, eu tô sendo comandado, né? Então quer dizer que minhas escolhas não foram assim tão de certa forma de livre-arbítrio, sabe? Aí entra também essa questão do debate sobre isso, né? Que também tem lá as questões do objetivismo e tudo mais, se você realmente é livre fazendo as coisas que você, né, gostaria de fazer. E inclusive eu até... saindo um pouco dessa coisa de videogames e falando sobre série, que normalmente eu falo que acho que eu sou a única pessoa no Brasil que assistiu essa série, né? Westworld. Vocês assistiram? Eu vi a temporada 1, eu vi. Graças a Deus. Obrigada. Eu assisti. Vou vir mais vezes. Infelizmente, a primeira é a boa. O tema da terceira temporada é o livre-arbítrio. E a terceira temporada, ela fala que esse livre-arbítrio, ele é um destino traçado por terceiros ou é você mesmo? Então, assim, acontecem certas coisas ali que você se questiona, você fala, nossa, realmente eu tenho um certo livre-arbítrio de certas coisas, sabe? Então, assim, o jogo, ele traz muito disso também. O jogo, ele tenta trazer isso pra você. Aí, no finalzinho, acontece isso, você tem esse plot, você fala, caraca, meu Deus, como assim, né? Então, eu acho que não só isso criou um certo debate com toda a temática do jogo, quanto essa frase ficou tão famosa nessa bolha, assim, né, de videogames, né? Então, assim, qualquer coisa que você, daqui 10 anos, colocar essa frase, eu acho que a galera vai entender. Eu não sei, né, se sei lá, os jovens vão querer jogar BioShock, né? Porque muita gente fala que não dá pra jogar, porque a mecânica de gameplay envelheceu muito mal e não sei o que e tal, né? Quem é que fala isso? Que pessoa arrombada. Que pessoa louca. Tem gente que fala, não dá pra jogar porque a mecânica do gameplay já está... Aí eu fui jogar assim, gente, mas não me incomoda nada, sei lá. Joga Clash Royale, esse filho da puta tá jogando. Clash Royale cara, é foda. Cara, assim, só pra fazer um parênteses aí também, essa questão a frase, né, ela é muito impactante na revelação ali no finalzinho.
meados pra fim do jogo, né? O Would You Kindly, toda essa questão do controle. E aí é onde eu acho o texto desse jogo muito foda, cara. E é onde a mecânica dele se encaixa. Sabe, aquilo que a gente já conversou em outros casts também, né? Tipo, a beleza do jogo em si. Porque, mano, ele vai vender a ideia de que Rapture é livre, pero no mucho, né? Porque ele tem um simples comando que, se ele quiser, ele aplica em qualquer um lá dentro e a pessoa vai fazer o que ele quer. Cara, é muito genial. A gente sente isso na pele do Jack, mas e se fosse um outro qualquer lá dentro? E se aquelas pessoas que ele seleciona, tem até o posterzinho lá do Rapture's Brightest and alguma coisa que ele fala que são os mais brilhantes e proeminentes de Rapture. E se aqueles caras também já não estavam sobre o controle dele nesse nível em que nós estamos, sabe? Eu acho que dá pra pensar em tudo isso quando o plot ele se desdobra na frente da gente. Cara, é muito genial, sabe? É muito genial. O texto é muito foda. Aquele momento todo onde ele te revela isso é muito foda, porque, tipo, tá tudo tremendo. Rapture tá indo pra cá do caralho. Ele tá tranquilamente jogando golfe, de boaça, zero merdas, e ele fala aquele negócio, né? Ele conta tudo, entrega a história pra você, e ele fala, né? Would you kindly? Nossa, que frase, né? Por gentileza, que frases poderosas. Levanta, por favor, por gentileza. Senta, por gentileza. Corra, para, vira. Um homem escolhe, um escravo obedece. Sit, would you kindly? Stand, would you kindly? Run. Stop. Turn. A man chooses, a slave obeys. Kill! A man chooses, a slave obeys. Obey! E aí, você como jogador mata, né, o Andrew Ryan sabendo que não foi pelo Would You Kindly. Ou será que foi? Até hoje essa coisa, você fica assim, caralho, será que eu escolhi mesmo? Foi eu, jogador, que escolhi matar o Andrew Ryan? Ou só foi porque ele pediu o Would You Kindly e ele quis morrer ao Guns Blazing, né? Morreu explodindo e falando assim, eu tava certo o tempo todo. Eu me matei pra te provar que você é um escravo. E eu pedi pra você matar, você matou. Você não matou pela tua raiva. Você não matou porque você quis, você matou porque... Na minha cabeça, né? é isso aí, cara. Sempre foi isso na minha cabeça. Eu nunca teve diferente, assim. Até porque é esse momento que nunca ia funcionar tão bem se fosse um filme, um seriado, enfim, com a história do BioShock. Porque por ser videogame, tu controla o personagem. A menos que tu pense que controla o jogo inteiro. Tu escolhe qual build fazer de plasmids. Tu escolhe se tu quer combater ou se tu quer usar o minigame de hacking, que não falamos aqui agora, mas é muito bom, inclusive. Tu escolhe se tu... Enfim, se tu quer usar abelhas, se tu quer usar raio. Tu escolhe como tu joga. Todo videogame é assim. Tu espera que tu tenha um controle pelo teu personagem. E quando o jogo te tira esse controle, através da frase aqui, Would You Kindly, e tu apenas pode observar o teu personagem, o Jack, matando o Andrew Ryan... Cara, é um momento muito forte aqui. Esse momento nunca ia ser tão forte assim se não fosse esse contraste com isso acontecer em um videogame, no qual tu tem esse controle sobre o personagem durante todo o resto do jogo até agora. Por ser um videogame, cara, e pelo jogo te forçar essa cena, é o jogo te dizendo o seguinte, ó, você não teve liberdade a porra nenhuma, irmão. Tá aqui a prova. Não tem aqui um diálogo, não tem aqui um dado rolando pra ver se tu resiste à influência mental da frase. Não, ele mandou e tu faz, ponto. Como tu falou, Leão, o escravo obedece. Tu é um escravo, acabou. E isso é foda nesse momento do jogo. Muito foda, muito foda. E eu defendo demais que tem histórias que funcionam tão bem quanto no videogame, se forem pra um filme, pra um seriado, enfim. Vão ter momentos que vai ser tão bom isso aí sim. Mas tem jogos que não, cara. Tem jogos que a história só funciona tão bem em videogame por causa disso. E BioShock é assim. BioShock, se fosse feito um seriado um dia, cara, pode ser assim a melhor série do mundo. Mas esse momento, que é o que todo mundo se lembra do jogo,
ele só é tão efetivo assim porque ele é feito no jogador, não só no personagem. E terminando os plot twists, né, que tem essa tripla revelação explosiva, que é o Atlas ser o Fontaine. Né? Mas, assim, eu acho que essa questão do Would You Kindly é tão forte o tempo todo ali que essa perde um pouquinho do impacto, na minha opinião. Né? Tirando aquele ponto que eu falei lá no começo do episódio, Samuca, que é a mudança da dublagem. A atuação que o ator ali, como o Atlas, que é aquele super scout boy, né? Super escoteirão, Superman, Capitão América, o amigo da vizinhança. Isso. Toma, você já tomou leite hoje? Tomou o seu café? O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Tome suas vitaminas, faça seu dever de casa, obedeça sua mamãe, né? Isso. Aquele cara todo ali. De repente ele fala assim, o pau no cu do mundo! Aê, caralho! Do nada! E tipo, a energia da dublagem é basicamente essa, velho. Eu falei, caralho, esse momento... É assim, o seu cérebro já tá um milkshake ali, né? Já tá você já tomou... Sabe quando o Bruce talvez conheça, né? Aqueles lugares que a galera te dá a birita e depois sacode tua cabeça depois de você ter tomado. Como assim talvez eu conheça? Eu não consumo álcool, porra. Caralho. Que imagem que as pessoas têm de mim, porra. Bom, mas então, ouvintes, né? Não sei se vocês conhecem o lugar que você toma uma birita, de repente uma tequila e vem alguém dar sacode tua cabeça depois. É mais ou menos o que aconteceu. O Ryan ser seu pai é a birita. O Would You Kindly é aquela toda cena do escravo obedece e é o saculejão de cabeça. O que vem depois é o restante do jogo. É um chute no saco. Né? Você fica assim, caralho. Porque o Fontaine, ele é mencionado no jogo inteiro também, várias vezes. O tempo todo. Ele é o responsável corresponsável pela pesquisa das Little Sisters. Isso. É importante lembrar disso. E eu não sei vocês, cara. Eu sempre assumi no jogo, pela primeira vez que eu joguei, que ele tinha morrido em alguma coisa aí, sei lá o que houve com ele. O jogo não fala isso, óbvio, porque ele não tá morto, né? O jogo me pegou com calças curtas, como diria aí o ditado. Sim, porque foi muito isso, cara. E é uma virada que eu curti demais. E eu acho muito massa o visual dele no Final Boss, que ele é, de fato, o Atlas da estátua, que a gente conhece tanto, né? É idêntico demais. Essas revelações, elas vão, assim, numa crescente tão grande. E o Fontaine, quando ele se revela, né, sendo o Atlas, a crescente ali é muito absurda. É muito absurdo. O ator ali, sabe? Cara, interpretação muito foda. Eu, particularmente, não gosto muito da transformação que ele faz, assim, o personagem mesmo em aspectos visuais, né? Porque é aquela coisa, acho que você precisa ter um chefão pra finalizar o jogo, sabe? E a gente vê essa mudança na indústria tempos depois, né? Que é o próprio The Last of Us. Você não tem um chefe final no jogo, né? São caminhos que a indústria vai tomando depois. Mas acho que essa é a única coisa que me incomoda desse final, porque ele é muito grandioso, cara. Então, ele é muito grandioso. Eu não gostava até eu reparar que ele é o Atlas da estátua idêntico, assim. Então... ele me incomoda um pouco, eu gostei sabe? mais daí, gostei mais. Não gosto tanto quanto eu queria, e o combate sabe? é da hora o combate final. O combate é bom. No final das contas, o combate é bom. Mas eu acho que eu não gosto muito da aparência, não. Não sei, me incomoda um pouco, sabe? Sim. Mas acho que é por conta também desse momento tão crescente, sabe? Você recebe uma bordoada de coisa na cara que, pra mim, finalizou, sabe? Quando eu ouvi tudo a primeira vez, e aí depois, entendendo um pouco mais do que rolou nesse final, as revelações, eu falei, cara, eu não preciso de um chefe, eu não preciso enfrentar esse cara. Fica aqui, novamente, a minha recomendação de jogar toda a saga, jogar o 1 e o Infinity e a DLC do Infinity, que tem uma relação bem, bem próxima aí com o primeiro BioShock, e que eu acredito que vocês vão gostar bastante, principalmente para entender todo esse conceito do Atlas. E outra coisa que eu acho que a gente não falou aqui, mas que existe, é um livro sobre BioShock, sobre Rapture, na verdade. E esse livro, ele conta a história, na verdade é antes, né, da toda a construção de Rapture. Ele é um prequel, Isso, né? é um prequel, aham. Ele é legal, pra quem gostou dos jogos, eu acho que inclui bastante coisa, assim, são 400 páginas, eu considero até um livro bem recheado aí. Então, pra complementar a história do jogo, eu acho que fica incrível. Eu gostei do final, eu acho que essa enxurrada de plot, pra mim, eu não tava acostumada com jogos assim pra aquela época, sabe? Tava acostumada com aquele arroz e feijão, sempre aquela mesma coisa. Nessa época aí, se não fosse um jogo RPG,
ou algo focado muito em história, a história costumava ser um negócio bem simples, bem assim, sem detalhes, sem reviravoltas. Se o foco do jogo fosse o tiroteio, como é o caso de um FPS da época aí, é muito raro ter uma história trabalhada, personagens, como o BioShock tem, né? Exatamente. Então, quando você pega um jogo que tem tantos plot twists com uma narrativa boa, você fica até assim... É como você ler um livro muito bom e você fica meio... Durante 3 dias só pensando naquilo e você não consegue absorver outras coisas ou outros livros ou até mesmo outro jogo, que você tá tão assim, meu Deus... Aí você fica procurando uma pessoa que já terminou aquele jogo pra comentar e a pessoa não terminou e você fica, Exatamente. meu Deus, agoniado, meu Deus. Você já assistiu? Você já... Não joguei, não assisti. Aí você fica agoniado, né? É um jogo em que você tem essa sensação e eu acho que são poucos jogos que fazem isso com você. Depois dessa surra de comentários maravilhosos que vieram nessa parte final, a gente vai encerrar esse episódio, o senhor Samuel Harris. Episódio 101 do Galinha Viajante, correto? 101 acabou, né? Como diria o irmão do Ken Levine, o Adam, né? O sol se põe no paraíso. Caralho, então eu tô aqui no orelhão, ligando pra casa. Por favor, na edição vai ter que estar tocando, né? Todo o meu troco gastei em você. Ai, Samuel R.A. Cara, gente, é isso aí, ó. Você que, pelo amor de Deus, não conhece essa muca, tá? Entrou aqui no 101 do Galinha. Primeiramente, seja bem-vindo. Segundamente, errou o número 100, que você vai entender o nível deste cara. Queria agradecer que também estas maravilhosos convidados que tenho aqui, o senhor Bruce e senhorita Kate. Vou começar agora o reverso, vou pedir pra Kate fazer jabazinho dela. Dona Kate, mete bronca aí, chuchu. Bom, ouvintes, pra quem não me conhece, eu tô lá no Gamer Com a Gente com os meninos, com o Estevão e com o Diego. Todo mês a gente faz lá o News, a gente tem programas também que falam sobre Detonando, o que nós estamos jogando. Temos programas também sobre jogos em específico, por exemplo, falando sobre Days Gone, por exemplo, que eu detestei, o Estevão adorou e a gente briga bastante. Então, durante o programa todo, é só ouvir lá no podcast. A gente também tem o nosso site, mas a gente é muito mais ativo na podosfera mesmo, né? Ainda acho que esse ano a gente vai fazer ou 9 anos ou 10 anos aí do Gamer Com a Gente. Então, agora em setembro... Vem com a gente. A gente faz lives também uma vez por mês lá. Então, a gente sempre tenta interagir com os nossos ouvintes. Por isso que chama Gamer Com a Gente, porque vocês, ouvintes, também participam com a gente, manda cartinhas e a gente sempre tenta manter aí toda essa interação. Ai, muito obrigado, né, pelo convite. Que isso. Tamo junto. A pessoa vem e não agradece. Obrigado pela presença. Obrigado você por ter topado. Meus pêsames também por ter Põe o pé na mesa, né? Põe o pé na mesa. Isso aí. Puxa a cadeira e senta no chão. Puxa a cadeira e senta no chão, você tá em casa. Mas muito obrigada aí pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre videogames, BioShock. Espero que vocês façam um programa sobre BioShock Infinity. O 2 não precisa. Mas Amém. 2? Faço nem ideia. Links, todos os Zeldas, na verdade, estão aqui na descrição, né, Samuquinha? Como sempre, todos os Zeldinhas aqui. É isso aí, adoro ouvir o cast dela no domingo de manhã, a chuva caindo. Rouba os cobertores. Pois é, cara. Bruce, jabá, meu querido? Cara, ainda não, né? O Mago... Quando, Bruce? Filho da puta! Não, puta que o pariu. Puta que o pariu, Seu arrombado. O Mago nunca está atrasado, cara. Eu já disse isso pra vocês. Agora tá um pouquinho já. Não, tá ficando um pouco. Alô, Mago! Admito que tá um pouco mesmo. O Mago usou slow, irmão. O Mago usou um slow forte aqui. Vamos conversar, pelo amor de Deus. Esse Mago meteu uns Awarudo aí, tá foda, hein? Porra. Pelo menos todos os registros possíveis na internet com o nome já estão reservados. Bruce, não me conte mentiras, tiras. Por quê? Você não pode negar. Yeah. Just like animals ball. A música é isso aí. Você pegou as referências. Manda pra cast@galinhaviajante.com.br.
Samuquinha. É isso aí, repita com voz de pessoa embaixo d'água. Obrigado. Onde, Samuca? Ou no @galinha viajante em todas as redes sociais, estamos por lá. Se você segue em uma, você segue em todas, pelo amor de Deus. Por favor, se você segue um, tem que seguir em todas. Tem Já que diria seguir o em grande todas. sábio, Eu não vou abrir um OnlyFans pra seguir vocês, cara. Ah, A você nossa vai rede sim. social, ô Vai, Leon, já diria aí o irmão do Ken, né? Ela será amada. Nossa rede social. Nossa senhora, velho. Samuca, deixa eu encerrar isso logo, chega, não aguento mais, cara. Vamos lá, encerrando esse episódio. Você que chegou até o final, muito obrigado. Vejo vocês na próxima quinta-feira. Valeu, falou! Valeu, beijo! Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse. Wagner Schiffler, Fausto Guimarães, Carlos Copperschmidt, Tiago Esgalha, Fábio Queiroz, Eduardo de Castro, Alexandro Schneider, Marcela Versiani, Ian Amorim, Camila Candomil, Matheus Menucci, Renan Ramos, Cecília Schiffler, Felipe Fernandes, Cláudia Marcarini, Mário Buzetti, Lucas Nicolas, André Gomes, Leandro Andreassi, Evandro Popi Júnior, Daniel Barbosa, Agatha Sofia, Cleiton Oliveira, Jair Cerqueira, Ernesto Melo, Matheus Carvalho, Eduardo Pontes. Guilherme Garcia. Apoie você também em catarse.me/galinha viajante.